Fala pessoal, beleza? Ó, seja bem-vindo, esse é o podcast do Renan, tá? Então já vou pedir pra você já pegar a pipoquinha, né? Você que tá no trabalho olhando o celular, já põe aquele foninho que tem bate-papo top hoje. Uma pessoa incrível, tá? Que eu conheci e, cara, né? Virou meu amigo, meu confidente, tem um monte de coisa que envolve esse cara. Esse cara é importante na minha vida, ele faz parte de um novo chamado que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele. Seja bem-vindo, Bruno Uazima. Falei certo, irmão? Certinho, Bruno Uazima. Na verdade, meu nome é Bruno Yudi Uazima, né? Mas por motivos óbvios eu nem falo mais o Yudi, né? Porque onde eu falo é piada pronta, já começa aquele coro. PlayStation, então já resumi pra Bruno Uazima. Bruno Yudi é sacanagem, cara. Caramba. Aquele Yudi mudou minha vida, viu? Onde eu falo meu nome agora, antes inclusive eu colocava, né? Bruno Yudi, né? Não falava Bruno Uazima. Aí eu tive que até parar, porque não aguentava mais. Imagino, cara. Não deu. Mas o tipo Yudi é um sobrenome ou é tipo um José lá do Japão? É José, é o nome. Então, é tipo assim, é tipo como se fosse um nome composto, né? Isso. Então é Bruno Yudi. Caramba. Yudi é um nome lá, então é muito comum. A Samia, quando tá brava, Bruno Yudi! Tipo isso. Inclusive, essa questão de ser nome ou sobrenome, o pessoal confunde, né? Porque alguns via meu nome e achavam que eu era parente do Yudi, né? Queria mandar cartinha. Eu trabalhava Você tem PlayStation? Mas é isso aí, Renanzão, obrigado aí pelo convite. Irmão, uma honra estar com vocês, a audiência do podcast do Renan, a galera do YouTube. É um prazer, um privilégio estar com vocês aí. A gente tentou marcar antes, né? Eu tava esperando essa nova temporada para chegar no, isso, né? Outro estúdio, outro nível. Então... É isso aí, o cara esperou realmente mesmo. Já tô querendo trazer, pessoal, faz tempo o Bruno aí. E a gente acredita muito, né, cara, que é tudo um tempo de Deus, cara. A gente realmente não sabe de nada. E que bom que deu certo, irmão. Você tá aí, né? Vamos falar que pode estar até estreando, né, cara? Porque é segundo episódio já dessa nova temporada. Se você não assistiu, tá? O primeiro episódio com o prefeito Marcos Oliva, eu aconselho você a voltar depois que acabar esse vídeo. Vai lá pro Marcos Oliva, que tá um bate-papo também sensacional, beleza? Cara, o Brunão, para vocês terem uma noção, né? Ele é pastor de uma igreja aqui da cidade, a qual eu pertenço, a igreja da cidade. Uma igreja aqui da cidade que chama Igreja da Cidade. Fantástico. E, pessoal, eu confesso, né, pra você, cara, vai ser um bate-papo incrível, tá? A gente não pauta nada, a conversa vai fluindo. Eu quero que você se acomode aí, porque eu tenho certeza que a gente vai ter um bate-papo fantástico aqui. Primeiramente, eu queria agradecer os patrocinadores, tá, desse podcast. Graças a eles, esse podcast acontece, tá? Queria agradecer a agência Dope, a Carrec, tá? Meu amigo Vinícius, muito obrigado, irmão, você é muito fera. Você que está precisando de um vídeo profissional na sua empresa, no seu negócio, ou até mesmo um fashion vídeo, alguma coisa pessoal para você, vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, inclusive o do Bruno, beleza? Na Igreja da Cidade também. Queria agradecer meu amigo Daniel do Pastel do Zapa. Pô, o Pastel do Zapa ia estar aqui hoje com um pastelzinho, mas ele teve um imprevisto lá. O Bruno, como eu tenho certeza que ele gosta de um pastel de flango com catupiry, eu acho que ele ia gostar. Então, da próxima, né, ele vai estar aqui com a gente, mas é um patrocinador oficial aqui do podcast. Tem mais? Só, né? Então, beleza, pessoal, ó, play, não saia daí, agradeço o seu contato, agradeço a sua audiência, curta esse vídeo, compartilha, tá? E principalmente se inscreva no canal, que tá começando aqui agora, realmente, mais um podcast do Renan, beleza? Brunão, conta uma coisa pra mim, cara. Diga eu tenho tanta coisa pra te perguntar, irmão, que eu nem sei por onde que eu começo, a verdade é essa. Mas, primeiramente, um cara que vê você hoje como um pastor, né? Pastor da igreja, cara. Eu falo isso um pouco sorrindo, cara, e feliz,
porque você sabe muito bem, né, cara? Eu tive um momento já de frente de igreja também, foi bem legal, onde eu pregava nas igrejas e tudo mais. E era legal, porque quando o pessoal anunciava, né, o pregador do dia, e aí chegava lá um cara gordinho, tatuado, novo, você vê os caras com uma cara de tipo assim, como assim? Você acha que você... Não que eu sofria por isso, né? Mas é interessante, né? Como que parece que, pra gente falar de Jesus, né, irmão? Parece que a gente tem que estar de terno, parece que a gente tem que estar com... Existe um padrão? Não existe, né? Você sofre por isso? Já sentiu isso na sua vida? De certa forma, né? Assim como você comentou lá da sua história, eu também quero um pouco os paradigmas, né? Porque só para ser japonês, né? Já é diferente, né? Então, quando você fala... as pessoas perguntam o que eu faço e tal, dizer que eu vou na igreja evangélica, alguns já acham diferente, porque, poxa, mas você era budista, algo assim, né? Porque geralmente é o estereótipo, né, da maioria dos japoneses, etc. Inclusive minha família vem desse background aí, e ainda ser pastor, né? Então, teve um rapaz que falou assim, olha, se eu tivesse que adivinhar o que você era, acho que pastor ia ser a 100ª coisa que eu ia dar o 100º chute, né? Porque, de fato, é diferente. Então, no primeiro momento, as pessoas têm essa surpresa, né? Assim, eu também sou jovem, acho que todo mundo está percebendo aí, um jovem, eu estou aqui e tal, e japonês, etc. A nossa igreja também é uma igreja contemporânea, então a gente não prega de terno, né? Então, isso acaba quebrando um paradigma, batendo de frente com alguns estereótipos que nós temos. Mas eu acho que mais do que nunca, né? As igrejas aí, principalmente no contexto evangélico, têm surgido aí com caras novas, né? Essa nova... Mas você acha que isso é uma característica das church ou não? Você acha que até o pessoal, sei lá, cara, da Assembleia tá com essa mesma pegada? Eu acho que as churches potencializaram isso, né? Mas eu acredito que agora eu tenho visto muitas igrejas históricas também, como Batista. A nossa igreja, inclusive, é uma igreja de raiz batista, né? Assembleias que já estão aí também repensando essa questão de vestimenta e tal. Tem ainda muito que ainda segue essa linha, né, de os costumes mais rígidos, mas eu acho que eu tenho visto cada vez mais, né, igrejas abrindo mais o leque em relação a isso. Cara, eu já vou partir para uma pergunta talvez até polêmica, cara, mas me veio aqui no coração agora. Como que você, como um cara contemporâneo, como você mesmo falou aí, né, cara, como que você enxerga esses costumes, não só da igreja evangélica, mas a gente pode abordar até a igreja católica, de, cara, saião, pelo no sovaco, cabelão, vamos falar da igreja católica, a gente tinha muito lá, né? Eu, não sei se a galera sabe, né? Eu sempre fui católico, minha vida inteira praticamente, faz 1 ano, se eu não me engano, que eu me batizei como evangélico, batizei nas águas, né? Hoje eu sou evangélico e muito orgulho, de verdade mesmo, cara, né? Pertenço à igreja da cidade, uma igreja que, conheço faz muito tempo, fez parte da minha vida, da minha história. Mas como que você enxerga esses costumes tradicionais dessas igrejas, tanto evangélica como católica? Qual que é a sua visão com isso, irmão? Eu respeito, né? Eu acredito que tem vários tipos de igrejas para vários tipos de pessoas, né? Ótimo. Então, são igrejas históricas que trouxeram esses usos e costumes já há muito tempo, né? Entendo tempo, inclusive, o motivo inicial para que eles tivessem esse cuidado a mais com o vestimento, a questão de respeito, de honra, né? de cuidado, né? Então, assim, até hoje tem pessoas que se identificam, né, com esse tipo de costume, né? Uhum. Mas, então, há um respeito, mas nós enxergamos no nosso contexto isso como costumes, né? Não como uma doutrina, né? Então, eu honro, respeito, admiro, inclusive, igrejas históricas, né? Não critico, né? Claro. Assim como entendo que há diversos tipos de igrejas para diversos tipos de pessoas. Então, pessoas que até hoje se identificam mais com o contexto mais tradicional, né? A nossa igreja é mais contemporânea, mas tem gente que não gosta. Sim, né? Tem gente que não se identifica com igreja assim, igreja da parede preta, igreja onde as pessoas não usam terno, né? Então, acho que são detalhes, né? Que a ser considerados, mas que, na minha opinião, não interferem na doutrina, não são questões essenciais, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Então,
Eu acho que a gente pode resumir, né, cara, que Deus é um só, né? Então, eu acredito muito que são coisas que eles estão buscando a mesma coisa que a gente, né? Talvez só de uma outra forma e tá tudo bem. Eu acho que é importante ter esse respeito, né? Nesse contexto, assim, de nós entendermos que é o costume, é a cultura de cada igreja, né? E as pessoas são livres para definir. No meu entendimento, quando a gente fala de evangelho, né, existe aquilo que é fundamental, né, que são doutrinas básicas, que são imutáveis, né, princípios, valores, né, e outras coisas são costumes, né. Isso existe dentro de várias igrejas, são costumes diferentes, crenças, onde a palavra de Deus dá espaço para que haja essa divergência, né. Então, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso nas cartas, né? Olha, tem alguns que fazem diferenças de dia a dia, outros julgam igual todos os dias, né? Uns comem carne, outros comem só legumes, né? Então, o que come, não fale mal do que não come, e o que não come, não julgue o que come. Né? Então, cada um com seus costumes, e o importante é entender que existe algo maior que nos conecta, que é Jesus, que é o amor de Deus, e vamos pra cima. Perfeito, cara, perfeito. Irmão, você falou muito de cultura, né? Então, você já falou que você é oriental. Como é que foi a sua vida, assim, irmão? Você nasceu lá no Japão? Você é do Japão mesmo? É chinês? Conta um pouco dessa história aí. Boa. Não, Renan, eu acho que você olhar pra minha cara já percebe que eu sou japonês, né? Assim, há uma diferença clara entre japonês e chinês, né? Então, assim, eu acho que essa pergunta tá na cara, literalmente, né? Então, eu sou descendente japonês. Eu nasci em São Paulo, capital, né? Em 87. Faz as contas aí, pra saber quantos anos tem já, né? Já deixa aí. E aí, só que eu rodei bastante, porque minha família, par de pai, que é a família japonesa, né? Mora a maioria em São Paulo, e a minha família, par de mãe, mora em Paraná, Maringá. Então, eu fiquei alguns anos em São Paulo, aí, até uns 7, 8 anos. Depois eu morei um ano em São José dos Campos, porque tinha uma tia minha lá, e eu fui para Maringá. Lá eu fiquei toda a minha adolescência. Aí, com 17 anos, eu fui para o Japão. Aí, meu pai, como pai de muitos, eu creio aqui, né, como toda família assim, descendente conhece essa história, né, meu pai era daqueles que ficava indo e voltando constantemente pro Japão, né? Então ele ia, ficava 2 anos, voltava, ficava 1 ano, voltava, ficava 3 anos, voltava, ficava um pouquinho e ia, né? Então, caramba! E aí a minha infância foi nesse contexto aí, até o dia que numa dessas vindas dele para cá, a minha mãe ficou grávida do meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é 12 anos mais novo do que eu, né? Caramba! E aí, quando ele nasceu, minha mãe decidiu que, poxa, vamos mudar essa chave, virar essa chave aí, vamos todo mundo pra lá então, já que vai ficar essa. Aí ela levou todo mundo, né? Pra poder reunir a família, né? E aí, passei 5 anos no Japão, lá que eu me converti. Olha, cara. Lá que eu conheci. Como é que é o cristianismo lá? Cara, o cristianismo lá é bem difícil, cara. Juro, né? Porque, apesar do país ser um país aberto, né? não é um país que persegue cristãos, é um país onde a pregação do evangelho é livre, diferente da Coreia do Norte, né? A China tem uma perseguição também. O Japão não, no Japão você tem liberdade para pregar, mas o povo é muito fechado na cultura deles, né? Então, cerca de 1 ou 2% da população é cristã, né? Então é um campo missionário, vamos dizer assim, bem amplo, né? E aí foi nesse contexto que eu me converti. Eu converti numa igreja no Japão, mas era uma igreja para brasileiros, né? Então o pastor era brasileiro, latinos, né? Tinha peruano lá e tal. Aí eu lá que eu casei, lá que eu conheci minha esposa. Uma congregação, como é que é uma congregação? Tipo, era uma assembleia, era o quê? A igreja que eu era uma church já? Já era. A igreja que eu me converti lá, o nome era Missão Apoio. É uma igreja que é muito forte lá, né? Tem algumas igrejas aqui no Brasil, mas o ponto forte deles é lá, né? Então a igreja nasceu lá, e aí lá eles têm bastante lugares. Era batista já? É uma igreja independente que a gente chama, né? Assim, que não é ligada a nenhuma das tradicionais. Mas era bem parecido com a IC, né? Tinha uma mescla, né? Um pouco da linguagem, assim, um pouco parecido com a nossa igreja, a igreja mais contemporânea, uma linguagem mais contemporânea, mas eles tinham, inclusive, o costume lá de usarem roupa social, né? Então era uma mescla, assim, diferente, né? E aí era uma igreja, lá, na época, estava muito grande, tinha 100 pessoas, né? Caramba! Mas para a realidade lá... Os 2%, né? Era uma igreja que estava acontecendo algo bem especial que lá. Legal, foi nesse contexto que eu me converti, foi algo bem bacana. Você conheceu a Sâmia lá? Lá também. A gente trabalhava juntos lá,
que lá tem muitos... O trabalho que agora até mudou um pouco, né? Mas o trabalho padrão que os descendentes faziam lá era o trabalho de indústria, né? Então tem muitas empresas, muitas indústrias lá. Uhum. E aí geralmente as empreiteiras lá conectam você em alguma indústria que tem ali. Aí tem muitos brasileiros, né? Onde eu trabalhava tinha mais de 380 brasileiros, aí tinha chefe brasileiro já. E aí nesse contexto que a gente se conheceu. Né? Então, começou a trabalhar junto. A Sâmia é de lá? Sempre ficou lá ou veio pra cá? Como é que é um pouco essa história aí? Ela também é daqui, né? Ela nasceu em Minas. A mãe dela é nordestina, lá da Paraíba. Ela nasceu em Minas, em Três Corações, lá do Pelé. Olha, E aí ela também, depois que fez 18 anos, ela também teve a mesma história que eu, assim, né? O pai sempre lá, mais que eu ainda, né? O pai dela ficou lá muito mais tempo, direto, né? Uhum. E aí depois que ela ficou de maior, ela e a irmã dela, né? Quiseram conhecer e trabalhar lá e foram. Aí nesse período, foi quase a mesma época, ela foi um pouquinho antes, alguns meses antes. Uhum. Aí, por acaso, entre aspas, né? Porque tudo tem um propósito, né? Isso, a verdade E aí é a gente se conheceu na fábrica, começamos a namorar, ela já era de batizada? Berço cristão, né? Então ela nasceu no contexto da igreja, já era batizada, e lá ela se afastou. Por ser um lugar com poucas opções, né? Ela acabou se afastando e tal. Mas ela foi a primeira pessoa, assim, que trouxe isso pra mim, né? Então ela, vamos dizer assim, me evangelizou, né? Sim. Apesar de eu ter tido um background aqui católico, né? Eu fiz primeira comunhão, né? Meu avô, minha avó, por parte de mãe, são muito assíduos da igreja católica, então minha mãe sempre me incentivou, né? Então tinha já uma base, né? Mas era assim, aquela coisa de tem que ir, né? Sim. Assim, então foi Sim. aquela coisa mais de criança, né? E aí ela que foi a pessoa que trouxe ali uns princípios que realmente virou uma chave, né? E aí eu comecei para a igreja e ela voltou para a igreja junto. Olha isso, cara, que fantástico, irmão. Foi legal. E falando um pouco da conversão sua, né? Foi uma conversão light, você estava passando por uns momentos tranquilos, né? Como que foi essa conversão? Por que eu faço essa pergunta, irmão? Eu acredito que muitas pessoas, né, devem imaginar como que é se encontrar com Jesus, né? Inclusive ontem, né, a gente teve um fato aqui exatamente onde a gente está sentado aqui, que um grande amigo meu aceitou Jesus ontem aqui, e inclusive o Vinícius até contou um episódio, né, de que tipo assim, ele contando de Jesus para ele falou assim, cara, não tem como te explicar, é quase que tipo assim, a gente ser pai também, é um amor, mano, que não, por mais que a gente tente explicar como que é esse amor, não dá, é só você sendo pai. Acredito também, igual o Vinícius falou, que é igual você quando você encontra Jesus, cara, é uma parada tão absurda que você sente por dentro, cara, que parece que você encontra as respostas, é uma parada muito doida, muito lindo, né, cara? E isso acontece de diversas maneiras. Sim. Comigo foi de um jeito, com o Lucas foi de um outro, com o Vinícius com certeza foi de outro. Como é que foi com o Bruno? Eu estava passando por um dos motivos que a minha mãe também quis ir para o Japão, casando com essa questão do meu irmão ter nascido há pouco tempo, né? E ela sabendo que eu cresci assim com essa distância do meu pai em vários momentos importantes. Um dos motivos também porque aqui no Brasil eu estava já meio que desencaminhando, né? Então aqui eu comecei a ter experiências com drogas, né? Então eu estava já 16, 17 anos. Isso. Né? Tava fumando já, bebendo muito, né? Então minha mãe tinha experiência, às vezes teve a experiência de ter que ir buscar no hospital, né? Assim, meio que como alcoólico, né? Então eu mergulhei de cabeça nisso e a mãe percebeu que estava numa situação delicada, só vou tirar ele daqui, né? Então teve isso também. Mas lá as coisas acabaram se intensificando, porque Nossa. Lá eu trabalhava, né? Lá eu tinha dinheiro e tal. Então acabou que eu fui mergulhando mais nisso, né? E aí tava já aquele vazio, né? Apesar de estar com a família ali, estar com dinheiro, vamos dizer assim, eu ficava me questionando sempre. Puxa, parece que falta alguma coisa, né? Eu sinto um vazio no meu coração, essas coisas não fazem sentido, a vida não faz sentido. Eu ficava com esse dilema. E aí já percebia que algo estava errado, né? E aí eu conheci minha esposa, como eu falei, né? Na época
era antes de eu namorar com ela, a gente começou a conversar, ela me via assim, meio cabisbaixo, eu já estava nesses questionamentos, e ela veio até, inclusive, com uma palavra, né, que hoje a gente entende o que é, né, que foi uma palavra profética, vamos dizer assim, né, então ela trouxe uma palavra ali e falou assim, olha, Deus falou comigo, né, que você está num momento assim, assim, assado, aí trouxe uma palavra ali, que na hora fez muito sentido, né. É muito louco, falei, né? meu Deus, mas como que ela sabe disso, né? Porque ela trouxe uma palavra que de fato revelou o que estava no meu coração, coisa que eu nem sabia explicar, né? Vamos dizer assim, né? Eu percebi que havia algo diferente daquela palavra ali, né? E aquilo mexeu comigo, né? E eu falei assim, mas por que Deus falou com você? Parece era de mim, por que Deus falou com você e não comigo? E eu fiquei com aqueles dilemas, né? Aí ela falou assim, se você buscar Deus, Ele vai falar com você também. E isso me mexeu comigo, porque eu sempre tive um conceito de um Deus distante, né? Exato. Ele lá, eu aqui, né? Então Deus está lá no céu, eu estou aqui. Então aquela fala dela me abriu minha mente assim, de poxa, é possível ter esse relacionamento com Deus, né? Foi a primeira vez que eu parei para pensar em algo assim. E nessa mesma época tinha um amigo meu, que andava com a gente lá, que ele era um cara assim que era muito pior do que eu, né? Ele estava há muito tempo e ele tipo assim, ele, inclusive, vendia droga brasileira. É meio que um traficante, né? No contexto, ele fazia essa conexão dos japoneses com os brasileiros, né? E ele começou a ir para a igreja. Aí a gente viu a mudança radical dele. Então, antes de você? Antes de mim. Olha. Aí eu falei para ele, ô amigão, você está indo na igreja aí e tal? Eu meio que perguntei o que estava acontecendo e ele me convidou para ir, né? Aí casou com esse momento que eu estava, né? Então, Deus preparou, né? Que legal. E aí eu fui a primeira vez na igreja. Era uma preparação para um retiro que ia ter, né? Aí eu fui nessa preparação, depois ia no retiro. Eu fui e nunca mais saí, né? Porque louco, aí aquele dia, assim, sabe quando... Acho que quem já foi... né? Você sente que tudo aquilo lá parece que é só para você? Você tá ali, parece que tá sozinho ali, né? Tem um monte de gente ali, o pastor tá falando, aí tudo parece que tá contando sua vida. É animal. Então animal. Foi aquele dia, né? Esse foi o dia que aconteceu isso comigo, né? Falei, meu Deus... É isso que eu quero. E aí as experiências, aí o que você falou no começo, né? Aí a fé, né? O Deus deixou de ser um conceito para mim, né? Uma ideia. E aí eu comecei a experimentar, né? Como diz lá em Romanos 12:2, que a gente não pode se moldar aos padrões desse mundo, né? Mas ser renovado no nosso entendimento para experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então nesse dia eu experimentei. Eu pude experimentar esse versículo realmente traduz da essência o que é esse encontro, né? A verdade é essa, cara. E é muito louco, né, cara? Porque eu lembro bem que antes de eu entrar, de fazer qualquer pregação, eu pedia muito para Deus, se tiver uma alma aqui, cara, para ser salva, a gente já fez o nosso trabalho, já a noite está ganha. E eu acredito que nesses retiros é muito louco, cara. Eu já fui num, inclusive, da igreja da cidade. E acho que nem existe mais esse retiro, até onde eu fiquei sabendo. Qual que é o retiro? Cara, se eu não me engano foi reconstrução, restauração, alguma coisa assim. Inspiração, talvez. Eu acho que foi. Não existe mais, parece. Mudou, né? Agora é um retiro Encontros com Jesus. Ah, então é isso. Foi animal. Deu repaginado. Que a família se encontra no final. Não pode dar spoiler, senão a galera vai... Puta, é verdade, cara. Não, tô zoando. Vontade de chorar só de lembrar, cara, é absurdo. Eu lembro lá, cara, que rolou uma parada. Vou contar um spoilerzinho pequenininho, importante. Só pra dar um... Porque é muito profundo isso que você falou, irmão, porque parece que, tipo assim... Não é possível, será que alguém tá sentindo a mesma coisa que eu? Tá ligado? Será que é só comigo? Né? Parece que o cara tá me conhecendo, sabe? Será que minha mãe mandou uma carta pro cara? Tá ligado? E aí, eu lembro que tinha uma parada lá, cara, que eram umas correntes no chão. Não sei se você já participou de uma atividade como essa. E aí, a cada dificuldade que o cara vai falando lá, que as pessoas estão enfrentando, sei lá, cara, vamos falar assim, pornografia, adultério, drogas e tal, e as pessoas iam colocando aquelas correntes, né? Aí você olhava pro lado assim, se identificando. Tipo assim, cara. Faltava pescoço. Tipo isso, tá ligado? E o mais louco é que, tipo assim, depois entrou um momento realmente de cura, né? E libertação. Porque você vai removendo tudo aquilo da sua vida. Eu não quero mais fazer isso. E o nego chorando, tirando 60 correntes, tá ligado? E, nossa, foi demais, cara. E no final é um encontro magnífico que você tem. E é muito louco isso, cara, porque Deus parece que Ele realmente prepara o encontro. Às vezes, para você mesmo. Às vezes Ele faz um retiro inteiro
pra chamar só a sua vida. Parece que é um bagulho sinistro, né, cara? É muito legal, cara. Inclusive, nesse dia que eu fui a primeira vez na igreja, nessa preparação, eu tava na vida louca, né? Então, como eu falei, as coisas pioraram lá, mais bebida, drogas e tal, né? Então eu tava bem assim, no fundo do poço mesmo. E aí eu lembro que esse dia eu tinha marcado de pegar, mas eu fui pra zoeira na noite anterior, né? Aí eu fui assim, tava namorando já minha esposa na época, ela não queria que eu fosse, porque ela sabia que se eu fosse, eu não ia, porque era cedinho lá no domingo e eu tava na festa, né? Eu ia na festa. Aí eu fui sozinho, naquele dia eu meti o louco, eu não vou, você não vai, eu vou. Eu fui, aí Você é louco. Fiquei muito louco aquela noite lá, mas falei, puxa, eu tenho que ir nesse negócio da igreja, porque se eu não for, a minha namorada vai terminar comigo, né? Porque ela tava por mensagem, já terminou, falei, eu tenho que ir lá. E aí eu fui, aí eu lembro que quando eu cheguei o cara da balada me deixou, tipo, numa conveniência, e o cara da igreja, meia hora depois, passou lá pra me pegar, né? Então eu fui diretão, cheirando cigarro, bebida e tudo mais, né, no contexto lá. E aí eles, abriram, né? Ninguém falou nada, né? Eu até achei que coloquei um chiclete na boca lá, achei que maquiou tudo, né? Assim, tudo sumiu, né? E aí eu lembro que eu tava lá, etc. Falei, meu Deus, como vai ser hoje, né? Porque era o dia inteiro. Eu falei, eu vou dormir o dia inteiro aqui, porque eu não vou aguentar. E aí eu lembro que eu falei assim no caminho, né? Eu falei assim, minha namorada fala que Deus fala com ela, mas Deus nunca falou comigo e tal, né? Porque eu contei um pouco a história, né? Eu lembro que ninguém falou nada, né? Aí eu falei, pô, ninguém fala nada, né? Acho que perceberam, pô, esse cara tá bêbado, não dá pra ela não, né? Mas aí eu lembro que quando eu cheguei lá no encontro, na celebração, quando eu entrei lá, tipo, na hora passou o grau que eu tava, assim. É loucura isso. Meu Deus. Tipo assim, sono, assim, eu tava meio aéreo ainda, assim, sabe? Quando você tá meio que uma ressacazinha. Aí passou, eu já percebi que tinha algo diferente no ambiente. E aí teve umas ministrações, aí uma hora o pastor pegou o microfone e falou assim, você aí que fala que Deus não fala com você. Né? Tipo assim, põe na cara, né? Sempre tem. Sempre tem essa. Deus quer falar com você, mas você está em sintonia diferente de Deus, tem que se conectar para você conseguir ouvir a voz de Deus e tal. Aí eu já achei que ela tinha Eu pensei uma coisa, combinou. Quem que contou a minha vida pro cara? Só que aquele dia foi muito. Toda hora era algo assim direto. Uma chamada. Né? Aí foi. Não teve como. Aquele dia eu tive que me entregar, né? Aí tudo mudou a partir daquela entrega, né? Eu acredito, né, cara, e eu até peço para você dar o seu entendimento sobre isso também, porque eu acredito muito que cada um tem um chamado, isso é fato, né? Mas eu acho interessante como que Deus ele prepara realmente situações, né? E pessoas também, né, cara? Então, aconteceu um fato essa semana, cara. O Zapa tá assistindo esse programa aqui, com certeza, é um patrocinador nosso. E quando Jesus falou comigo, cara, eu tava em sentido aparecido ali. Tem um caldo de cana ali, um cara ali, ele é usado, irmão, usado demais. Ele é evangélico, o cara é usado demais por Deus. E... Vai tomar um caldo de cana, tá lá no irmão. É tipo isso, irmão. E olha o que aconteceu, que o Daniel me falou, o Daniel do Zapa. Ele falou assim, que ele assistiu o podcast da minha mãe, e minha mãe foi a primeira convidada do podcast, né? E aí ele me mandou mensagem e falou, Renan, eu assisti o podcast seu aqui, cara, e você fala de um cara do caldo de cana lá e tal, né? Porque Jesus usou ele pra falar comigo. E é muito louco porque ele teve na minha percepção ali, ele teve uma transfiguração ali, irmão. Tá? Pra mim foi pleno Jesus que falou comigo ali. Falou coisas que só eu sabia, só eu que estava vivendo. 2 dias antes eu estava na minha casa com o joelho dobrado, pedindo para Deus mudar a minha vida. E 2 dias depois o cara é usado para falar comigo. Beleza. Ele pegou e falou, Renan, sabe por quê? Um amigo também meu passou lá e o cara foi profundamente, sei lá, cara, impactado por Jesus, cara. E eu falei, mano, olha que loucura, o cara é usado mesmo. Então, tipo assim, não foi um fato específico só comigo, entendeu? Isso é maravilhoso, né, cara? Porque eu acredito que as pessoas, irmão, né, eu queria até repassar essa informação para você e pedir a sua opinião de como que você está enxergando, você como pastor, né, cara, enxerga o mundo que a gente vive hoje. Né? É muito difícil a gente se deparar com situações, com atitudes de pessoas, né? O que eu mais vejo, mais ouço são as pessoas reclamando de pessoas, sabe? E as pessoas não entendem que uma igreja, cara, é um hospital. Igreja é lugar de gente imperfeita, a gente está buscando a mesma coisa. E o que eu mais vejo são as pessoas falarem assim, eu não vou, porque lá tem gente que é assim, assada, tal. Eu falei, cara, não é por aí. É lá pra você ir buscar Jesus, irmão, lá. Pra você buscar Ele, você vai encontrar, acabou.
Então ontem, por exemplo, aconteceu um fato desse. Eu queria saber, né, como que você enxerga tudo isso sendo pastor também. Porque a sua visão é mais de perto, né? Sim. Essa é uma situação complexa, né? A Bíblia diz que, de fato, quando chegasse nos últimos dias, né, o amor de muitos esfriaria, né? Então nós estamos vivendo dias difíceis, né? Onde o mundo, quando a gente fala mundo, assim, o sistema, né, assim, vai nos empurrando cada vez mais para longe de Deus, né? Tem coisas bizarras acontecendo, né? E eu acredito que mais do que nunca a igreja de Jesus é a esperança do mundo, né? Assim, é um lugar de refúgio para que as pessoas possam, de fato, viver algo diferente. E geralmente as pessoas vêm para a igreja mesmo buscando esse diferente, né? Vêm aí machucadas, vêm aí com as suas dores e lutas, buscando na igreja, né, que de fato a igreja carrega essa responsabilidade de ser a representante de Deus na terra, né? Jesus deu essa missão para a igreja, né? De ser o corpo ali, o representante do próprio Deus, né, ali no nosso contexto. E as pessoas vêm de fato para a igreja buscando esse lugar, né, essa diferença. Foram rejeitados lá fora e querem ser acolhidos na igreja, né? E isso, de fato, para nós que já andamos com Jesus, que somos igreja, vamos dizer assim, tem que estar no nosso coração esse senso de responsabilidade. As pessoas estão olhando para nós, esperam algo diferente de nós, né? E então, falando aqui do lado de dentro, eu acho que nós precisamos levar com seriedade a questão de quão responsável nós precisamos ser com essa missão que nós temos, né? As pessoas olham para nós entendendo, poxa, esse é o povo de Deus, aqui anda com Deus, né? Algo diferente precisa, de fato, acontecer no nosso meio, e tem acontecido, né? Quando você está andando nesse contexto, você vê que, de fato, há uma diferença, Deus faz tanta coisa no nosso meio, né? Mas isso que você falou também é muito importante. A igreja é um hospital, né? Então, nós temos que estar também no nosso contexto ali, sabendo que perfeito é só Jesus, né? Perfeito é só Deus. Então, as pessoas, elas vão falhar, elas vão errar, né? Então, nós temos que ter esse equilíbrio. De, ao mesmo tempo, nós estamos dentro, saber que nós precisamos ser a diferença, né? Dar o nosso melhor, crescer, avançar, buscar santidade, buscar compromisso, chamar a responsabilidade para entendendo que, de fato, não tem como a gente falar, não é só falar assim, olha para Deus, né? não olha para mim, né? Nós temos uma responsabilidade, não tem como desassociar uma coisa da outra, né? Então nós temos essa responsa, mas ao mesmo tempo temos que entender que as pessoas não são perfeitas, né? Então eu sou pastor, mas eu também tenho pastor, né? Então Mas você, tipo assim, desculpa te interromper, mas o que é importante às vezes a pessoa entender, e você me corrija se eu estiver errado, irmão, é assim, você não é pastor 24 horas por dia. Você é o Bruno às vezes também, né? Sim, eu sou humano, né? Então, todos nós vamos falhar, né? Então, errar, todos nós vamos... Se as pessoas esperarem de nós algo que só Deus pode fazer, né? Perfeição, né? Alguém 100% disponível, né? Porque assim, eu sou ser humano, eu tenho minha agenda, tenho minha família, tenho minhas limitações, né? Então, óbvio que nós quando fazemos parte de uma comunidade, assim, estamos nesse ambiente, temos que entender que assim como eu falho, você falha, quem está assistindo certamente tem seus muitos defeitos, né? Aqueles que são colocados por Deus para cuidar de nós também têm suas limitações, né? E você vê o tempo todo, a Bíblia é legal porque ela não esconde os erros dos seus heróis, né? Acabou. Então você vê ali as falhas de todos eles, como que Deus, mesmo através das falhas, usava graça para poder transformar, para poder, de fato, fazer a vontade dele, né? Mas o que você falou, eu acho que é uma chave. A igreja é um grande hospital. Todos nós temos erros, defeitos. Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre. Porque se você entrar, você vai estragar ela. Né? Porque a verdade, todos nós somos falhos, né? Fica um apelo aqui para você, cara, né? Você que chegou até aqui nesse podcast, né? E você está passando por uma dificuldade ou, infelizmente, né? A igreja te machucou. Eu acho que eu vi uma camiseta até sobre isso. Não sei se foi da IC ou foi uma outra igreja, de uma outra coisa. Tipo assim, se a igreja te machucou, me desculpe. Você já viu tinha um movimento que estava acontecendo nas redes sociais, né? Que colava um papelzinho e tirava. E é isso que eu falo pra você agora aí, cara. Se um dia a igreja te machucou, fica esse apelo aqui pra você que tá assistindo isso agora, nesse momento, né? Não sei o que você passa, não sei o que tá acontecendo com você hoje, nesse momento, mas uma coisa eu tenho quase certeza. Alguém da igreja te feriu, ou a própria igreja te feriu, né? Então,
eu vou pedir até pro Bruno me ajudar nisso, que eu quero fazer um convite, para você vir se aproximar novamente de Deus, para você dar mais uma oportunidade, e quem sabe até na igreja da cidade, né, irmão? Sim, fica o convite para você, venha nos conhecer, né? Porque de fato, assim, cada vez mais tem crescido esse número de pessoas que são feridas pela igreja, né? Por pessoas, né? Então, porque pessoas ferem, mas pessoas curam também. Então, muitas vezes pessoas a cura... feridas ferem, pessoas curadas curam. Exato, né? Então, a cura de uma ferida que você pode ter tido na igreja, certamente a cura também está nesse ambiente da igreja, né? Então, de pessoas que vão te edificar, que vão te fortalecer, porque geralmente a resposta de Deus para muitas questões da nossa vida é sempre alguém. Deus levanta alguém com a palavra. Você falou aqui do irmão do caldo de cana, né? Quer dizer, pessoas de Deus que vão no momento chave te liberar uma palavra, orar com você, te abençoar. Então, a gente não pode também, por causa de uma ferida que aconteceu pontualmente no ambiente, você se isolar, porque a resposta de Deus são pessoas, né? Então, acho que vale a pena dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, né, para a comunhão, porque a comunhão, a gente fala assim sempre, a comunhão ela é proteção, esse ambiente de cuidado, onde a gente cresce junto. A igreja é um corpo, e o corpo não existe corpo de um membro só, né? Corpo é um conjunto de membros, então nós precisamos estar nesse ambiente, porque assim, eu sou pastor, mas ninguém se unge pastor, né? É o chamado, tudo é desenvolvido na comunhão, pessoas vão reconhecendo isso. Então, dê uma segunda chance, venha estar no ambiente que certamente Deus vai te abençoar muito. Irmão, conta pra gente, né, como que foi a entrada sua na igreja da cidade, né? Eu conheço a igreja da cidade, cara, desde lá do centro, aquela igrejona lá e tal. Inclusive, esses dias eu tava tomando um café em São José e do nada eu olhei pro lado assim, cara, tava o Eric Prats. Sim, que é da House, né? É isso. E aí, inclusive, eu fiz uma entrevista com ele lá até, passei e tal. Meu sonho era morar em São José. E ainda né? Ainda tenho esse desejo no meu coração. E na época ele falou, Renan, tá tudo certo, cara, vem trampar. Só que o salário era muito baixo, era um salário estagiário na época e tal. Aí eu falei, pra Thaís, falei, amor, e aí? Já tava com a Thaís, né? Falei, vou, não vou, vamos, não vamos. Puta, daí comecei a pesquisar aluguel, falei, não dá pra pagar o aluguel. Eu acho que não vai dar, cara, infelizmente, mas Deus sabe de tudo, né? E aí naquele dia lá, depois de anos, eu encontrei o Eric. E por que eu tô falando isso, cara? Porque a igreja da cidade, né, eu parei para refletir esses dias. Cara, ela faz parte da minha vida faz muito tempo. É muito louco você ver como que tá lá a igreja da cidade hoje em São José, com a colina. E a gente teve uma comemoração, né, de não sei quantos anos na igreja Colina. E aí a gente vê foto sua lá, né? E, cara, você é ancião lá, qual que é a parada? eu cheguei na igreja da cidade, na época era PIB, né? PIB de São José dos Campos, que é a primeira igreja batista de São José dos Campos. Eu cheguei em 2009, finalzinho de 2008, 2009. Quando eu voltei do Japão, eu vim para passear, na verdade, né? Mas teve aquela crise, lembra aquela crise de 2008, que teve lá uma coisa lá nos Estados Unidos? E aí muita gente foi mandada embora e eu ia passear, mas acabei não tendo como voltar. Mas eu vim despreparado para ficar, para morar aqui de novo, né? Vim só com a mala, enfim, foi um perrengue. E aí uma tia minha me chamou para trabalhar em São José, num posto que ela tinha lá. Aí eu fui trabalhar num posto, frentista mesmo, porque inclusive quando eu fui para lá fui de menor, aí eu não terminei o segundo grau, aí teve uma série de situações, né? Eu fui trabalhar lá, e eu procurando uma igreja, onde que eu vou... Já estava convertido? Já. Aí onde que eu vou, que igreja que eu vou agora e tal. Eu conheci uma igreja que era perto de onde eu estava, aí eu conheci a PIB, fui uma vez na PIB, que era na Zé Longo ali, né? Na beira da Dutra. E aí eu fui lá, vi lá a celebração, e aí o pastor Ian, que na época não era pastor ainda, fez um momento de dízimo lá, né? Aí eu estava lá, o Ian e tal. Aí ele fez, beleza. O culto foi top, gostei muito da igreja, já a primeira vez que eu fui, gostei muito. E naquela semana o pastor Ian, ele foi abastecer o carro no posto que eu trabalhava, né? Oh, aí eu já conheci ele, falei, eu posso lavar o vidro pra você? Aquela coisa, quer jogar uma água no vidro e tal, aí eu joguei uma água no vidro lá pra ele, né? Falei, não, eu conheci você, eu vi você lá na igreja e tal. Aí eu contei um pouco da minha história, né? Falei, que legal. Temos um pastor aqui também que morava no Japão, que era o pastor Paulo, né? Que estava na época lá
liderando algumas coisas, ele me conectou, aí a gente tem uma história muito parecida, né? E aí essa ida do pastor Ian lá no posto, né? Falou, fica com a gente, que legal essa história. Aí eu conversei com o pastor Paulo, já entendi de Deus que assim, poxa, legal, fui acolhido, né? E aí eu comecei em 2009, aí comecei nas celebrações, depois comecei num GDC, né? Nas casas. Isso, o Carlito já estava lá também, normal, né? Isso, pastor Carlito, pastor Fabiano, né? E aí eu comecei a envolver. Aí fui virando líder de célula na época, né? Isso. Pequeno grupo na época. Aí depois coordenador, aí depois fui me aproximando da juventude, comecei a liderar uma faixa etária lá, né? Fiz teologia. Aí nesse processo fui crescendo até que ao longo desses 10 anos, ainda 13 anos, 2009, 19, 20, 21, 22, 14 anos, aí em 2015 eu entrei na faculdade de teologia, me formei em 2018, aí comecei a ser líder estratégico lá, aí em 2021, aí eu fui ordenado pastor lá, né? Que louco. Tudo lá em São José. Aí em 2021 mesmo, assim que eu fui ordenado pastor, aí o pastor Carlos me fez o convite, né, de vir aqui assumir o desafio aqui em Guará. O pastor que estava aqui antes, o Adam foi assumir um projeto maior, né, de cuidar das plantações de igrejas, das várias plantações que acontecem em outras cidades, né, e aí eu vim para apoiar aqui em Guará e estou aí desde então, né, agora em agosto faz 2 anos que eu vim para cá. E vou fazer uma pergunta pro pessoal que está assistindo, que é da IC, né, não sei como é que você vai reagir a essa resposta, mas você tem prazo de validade aqui? Olha, todo mundo pergunta isso, né, na nossa igreja, é uma igreja em constante movimento, né? Então o nosso pastor Carlito, ele sempre fala que mudança é um valor, né? E que nós não devemos nos apegar a cargo e nem a lugar, né? Mas a Jesus e a nossa missão, né? E eu não vim aqui com um prazo de validade, né? Então eu vim assumir o desafio, mas eu sei que, né, a nossa igreja está sempre em movimento, igrejas novas estão surgindo, então a gente sempre está aberto, porque pode surgir uma necessidade e aí qualquer um de nós pode ser enviado, né? Então, eu fico pensando assim, por exemplo, nós estamos aí há um movimento acontecendo no Japão, por exemplo, né? Eu acredito que se for ter que enviar alguém para lá, acho que está na cara quem vai, né? Literalmente, né? Porque, a princípio não tem um outro pastor japonês ali, assim, então a gente sempre fica nessa disponível para ser enviado, né? A verdade é essa. A verdade é essa, né? Não tem nada estipulado, mas os desafios vão surgindo e a gente está aí, né? A gente é flecha na mão da... E pelo seu chamado, né, cara? Inclusive deve ficar até um ponto de gratidão seu, Bruno, com o Japão, né, cara? Tipo, começou lá, né? E você agora, como pastor, voltar à terra da onde você nasceu, né? De novo. Exatamente, cara. Deve ser uma parada sinistra. Não. Isso, quando eu vim de lá, eu vim assim, não, eu vou pra lá, mas um dia eu volto pra cá, né? Porque assim, além de ter toda essa história, puxa, eu casei lá, eu nasci de novo lá, né? Então assim, é um país, obviamente, que eu carrego muita gratidão e é um lugar muito especial pra mim, né? Que legal, cara. E além do que, tem aquilo que a gente falou no começo, né? É um lugar que precisa muito de evangelho. 2% de cristãos, né? Então assim... se eu tivesse a oportunidade de voltar, tudo no tempo de Deus, é claro. Muita coisa precisa se ajustar para que isso aconteça, mas tendo a oportunidade de voltar para fazer a diferença nesse sentido, sem dúvida seria gratificante. Pô, ia ser fantástico, cara. Eu tive na Liberdade esse final de semana, cara. Passei um final de semana lá, pô, que top, cara. Eu sempre curti o Japão também, a Thaís sabe. É um sonho meu conhecer o Japão. Uma por causa dos carros, outra por causa da cidade. É muito louco. Deve ser animal o Japão, né, cara? É legal, cara. Muita gente, aqueles prédios, iluminação, tudo. E a gente foi lá e o meu filho também curte muito o Japão. Falei, vamos pra Liberdade, vamos começar lá, né? Aí a gente passou o final de semana lá, fantástico. Você conhece Liberdade, Conheço, com certeza. Claro. Comi umas comidas típicas japonesas, ramen lá, é muito bom. A gente gosta comer umas paradas sinistras, uns chiclete lá do Japão, vende muita coisa do Japão lá, muita coisa. Tem muito chinês também lá agora, viu? Mano. Você percebeu? Cara, Brincadeira. De verdade, eu tô pensando, cara, será que eu comento sobre isso ou não? Porque eu não sei distinguir não, cara. Dá uma aula pra gente aí. Eu também não sei, né? Porque eu acredito que o chinês ele tem um olhinho muito mais puxado. Será que é isso? Cara, eu não sei explicar, porque assim, quando a gente tava na rua, é uma coisa, é difícil, é que nem o amor de Jesus, é difícil explicar, né? Mas quando você tá lá
no Japão, você viu um chinês, você sabia que você viu um brasileiro, você sabia que o cara era brasileiro, tipo assim, mesmo com um brasileiro com cara de japonês 100%, assim, né? Não é mestiço, o cara é japonês, mas tá ali andando, você sabe que o cara é brasileiro. Mano, não sei explicar qual que é a parada. É igual aqui em Guará, a gente vê um cara de Aparecida, você bate o olho e fala, pô, esse cara é de Aparecida. Certeza esse cara é de Aparecida, já aconteceu com você? Mas é difícil você dizer por quê, né? Não dá pra entender, não sei explicar, entendeu? Mas é muito louco. A gente consegue, tem essa diferenciação, assim, que a gente meio intuitiva, mas é difícil a gente botar na ponta do lápis o porquê, né? Total. Irmão, falando mais, né, do pastor Bruno, cara, você na frente da igreja da cidade aqui em Guará, né? Eu acredito que desde o seu início aqui na cidade, do seu pastoreio aqui, algumas coisas já aconteceram, né, mano? Lorena se edificou, o Putim tá acontecendo, Aparecida também creio que esteja, né, acontecendo. E como que você enxerga hoje como pastor, cara, de um polo, vamos acreditar assim, né? Qual que é a dificuldade que você enfrenta, cara? Abrindo o coração agora. Guará, a dificuldade é a seguinte, né? Guará, lembra que eu falei que eu vim, né? E o pastor que estava aqui, o Adam, ele foi para assumir essas fundações, né? Então, graças, inclusive, a esse movimento que o nosso pastor Careta idealizou, de nós conseguimos, eu vim para cá e cuidar da igreja local, para que ele pudesse também ter abrir a agenda para poder focar mais na plantação, as coisas foram para outro nível, né? Então, o nosso pastor, ele é bem assim, visionário, ele é bem assertivo nas decisões, e aí começou a acelerar o processo de plantação, né? Como você falou, graças a Deus, fruto disso, né? Lorena, hoje já é uma igreja estabelecida, né? Potim, já temos celebrações mensais em Potim. Aparecida, já temos celebrações ali esporádicas, né? Uma vez a cada 2 meses já acontece uma celebração lá. Então, nós estamos expandindo. E a gente tem aqui algo que facilita, que são cidades muito próximas, né? Então, diferente de, por exemplo, de Pinda. Pinda é meio isoladão ali, né? É longe da matéria, depois tem, pega ali... Então, aqui não, aqui 15 minutos você está em Aparecida, 10 minutos você está em... Então, isso facilitou muito, né? A gente poder ter uma base ali onde a gente pode enviar as pessoas para poder estar puxando esse trabalho. O grande desafio é pessoas, né? Então, assim, na verdade, nós temos esse sonho de ir até as pessoas. Por que a gente quer expandir? Qual que é a ideia da expansão? Ir até as pessoas. Tem pessoas que moram em Potim que não vão vir até nós, né? E nós entendemos que o amor de Deus, né? Quando nós somos impulsionados pelo amor de Deus, é um amor de Deus que não é passivo, ele é ativo, ele é proativo, ele quer alcançar as pessoas, ele quer ir de encontro à necessidade das pessoas. Então a ideia da expansão é essa, nós irmos até as pessoas, né? Pessoas que jamais conseguiriam vir até nós vamos até ela. Mas o desafio é pessoas, conseguir pessoas que estão dispostas, né? Jesus mesmo disse que nós temos que orar, né, a Deus, né, que é o Senhor da seara, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, sempre o desafio passa por nós conseguirmos pessoas dispostas a ir, dispostas a trabalhar, né, a fazer acontecer, né? Então, as coisas não são mais rápidas, às vezes porque falta, às vezes os mesmos fazendo muita coisa, né? Verdade. Então, o grande desafio é esse, né? A gente tem o sonho, a gente tem às vezes o lugar, mas é difícil nós conseguirmos aí, estamos orando por isso, né? Nos ajude em oração também você aí, para nós conseguirmos pessoas disponíveis, dispostas a cumprir essa missão do ID. Animal, cara, porque eu acredito muito que esse fundão do Vale aqui, né, cara, tem muito potencial, né? A gente teve Cruzeiro também, né? Cruzeiro. Tem Cachoeira... Areias. Cachoeira também tem um projeto. Então é muita coisa que tem para acontecer aqui, né, cara? E falando um pouco mais de formação, irmão, né? Para você ser pastor hoje, cara, existe um método da igreja da cidade ou é um método padrão cristão de ser um pastor? Como é que funciona isso? Cada igreja, né, tem o seu processo de formação de liderança, né, de pastoreio. Então, eu não sei como funciona, por exemplo, na Assembleia, né, eu sei como funciona na nossa igreja. Nossa igreja, para que a pessoa para que alguém tenha chamado, possa ser ordenado pastor, primeiro tem a questão técnica, que é ser formado em teologia, né? Então, um dos pré-requisitos é a formação teológica, e o outro pré-requisito é a validação da liderança e da igreja, né? Então,
quem reconhece, existe um processo, né? Quando eu falei no começo, né? Eu comecei a participar de grupo, depois eu comecei a liderar esse grupo, aí o grupo foi se multiplicando. Então, o grupo ali, na verdade, eu era um pastor de um pequeno rebanho ali, né? Um pastor de um pequeno grupo de pessoas. Mas isso foi se multiplicando, né? Eu virei um coordenador. Então, meus líderes começaram a ver que Deus estava abençoando ali, né? As pessoas começaram a me reconhecer como um líder, né? Um pastor, vamos dizer assim. Então, foi sendo construído na comunhão um entendimento, um reconhecimento da igreja de que eu tinha um chamado nesse sentido, né? Aí depois a minha liderança reconheceu e disse, não, você tem um chamado, Bruno, vamos investir nisso. Aí eu fui cumprindo as etapas, como eu falei, teologia, né? Aí tem um concílio, aí tem tipo um trabalho, que é tipo um TCC. Você responde perguntas lá sobre a visão da igreja, sobre perguntas teológicas, quem é Deus, né? Então, para você estar preparado mesmo, né? Porque depois que você vira pastor, você tem diversas perguntas para responder, né? Dúvida é o que não falta, né? Então, é uma preparação ali técnica. E aí, depois você é ordenado pastor. E aí começa uma outra etapa de aprendizado, que a gente aprende o tempo todo, né? Que é nesse trato com as pessoas. Cada desafio novo traz traz ensinamentos novos, né? Então, a gente está sempre crescendo. Verdade é essa. Mas esse é o processo, né? No meu caso, foi um processo aí que começou em 2010, eu fui ordenado pastor em 2021, então foram 11 anos aí, né? De certa forma, é um processo que filtra também, eu acredito e que vai moldando seu coração também, né? Caminhar com Deus também, acho que tem que ter muita paciência, Sim. né, cara? Perseverança, né, cara? Você não tem que estar atrelado ao tempo, é uma coisa que eu aprendi também, é animal isso, cara. Eu sempre tive o sonho, Renan, assim, desde quando eu me converti, eu nunca tive sonho, mas depois que eu me converti, veio o sonho no meu coração de ser pastor, né? Eu achei que ia acontecer mais rápido, né? Eu falei, puxa, tem esse sonho aqui, tá faltando gente. Você contou isso no culto, acho. Tá faltando gente aqui, acho que daqui 2 anos, né? Tem um monte de gente o pessoal que tá precisando de pessoas aí. Mas as coisas de Deus são no tempo de Deus, né? E aí, animal. As coisas foram acontecendo, confesso que durante o processo eu achei que Deus estava demorando, né? Então, assim, várias vezes eu pensei, será que é coisa na minha cabeça, né? Mas depois que as coisas aconteceram, quando em 2021 eu fui ordenado pastor, e olhei para trás do processo, eu percebi que na hora certa tudo dá certo. Assim, se realmente fosse antes, eu creio que eu não estaria preparado para viver o que eu vivo hoje, né? Então, o processo vai moldando a gente, né? O processo ele vai purificando nosso coração, nossas intenções, motivações, vão nos capacitando, né? Coisas que a gente às vezes nem percebe, mas que precisam ser moldadas, né? Então, você tem outras atividades, irmão? Tipo, além de pastor, sei lá, você tem uma empresa, você trabalha em outro lugar, né? A gente sabe que você dá aula no IC College e tal, mas além disso, pode fazer e você tem outras coisas? Como é que funciona isso? Essa pergunta lembrou uma pergunta que às vezes eu ouço na igreja, né? Só fala assim, ó, pastor Bruno, você trabalha também, você só é pastor? Tipo assim, isso, né? Tipo assim, você não trabalha, né? Você faz alguma coisa aqui, você é pastor. Você só brinca de ser pastor. Mas eu, além de pastorear a igreja, né? Eu sou de tempo integral, pastor de tempo integral, né? Na Iciguará. E só para deixar claro, né, gente? Imagina o que não dá de trabalho, né? Você atender as pessoas, administrar a igreja, né? A parte financeira, administrativa, pessoas, tudo, né? Na nossa igreja, todo pastor acaba sendo um gestor também, sim, né? Então, fora que você falou, né? A gente não tem, na verdade, um horário fixo para nada. Você está no fim de semana, quando bomba, né? Então a gente está sempre disponível. É uma coisa assim, como para mim é um sonho que eu realizo, faço tudo com muita alegria, mas é intenso, né? E sempre tem problema para resolver, né? Mas eu também, como você falou, dou aula também no IC College, que é uma escola ministerial que nós temos lá, então toda semana lá. Eu estou aguardando o convite que ele falou que ia me levar. Eu vou levar lá, fazer um vídeo, fazer um take. Quero lá. ver. Bora, esse semestre a gente vai. Já saiu o podcast, a coisa conseguiu estar aqui, ó, as coisas estão desenrolando. E eu ajudo a minha esposa também, porque ela tem uma floricultura. Legal. Né? É online, uma floricultura online que forte lá é em São José, então eu apoio ela, né? Nessa floricultura aí. Ela é empresária, né? E eu sou o quebra-galho dela ali. Então a gente sempre trabalhou juntos. E eu continuo apoiando ela, né? No tempo. Ela me apoia muito na igreja e quando eu posso, estou com ela também, ajudando o que precisa da floricultura. Uma dúvida que eu tive que agora, né, falando da Sâmia, ela como mulher do pastor, ela é igual, tipo,
presidente, assim, ela tem uma função dentro da igreja? Como é que é isso? Ela... Ou não, ela não é... Sei lá, como é que funciona essa parada? Nós temos mulheres de pastor que são pastoras, né, que aí fazem todo o processo também. Fazem teologia e tal, né, fazem o concílio, o trabalho escrito, a apresentação dos pastores. Então nós temos pastoras lá ordenadas. Mas nós temos também, agora no caso da Sam, por exemplo, ela é minha esposa, né, e ela acaba fazendo essa função pastoral, né, de cuidar das pessoas junto comigo, ela me apoia, mas ela não tem essa função pastoral, né? Então o pastor sou eu e ela assim, mas óbvio, né? Acaba que ela trabalha mais do que eu, porque a igreja tem mais mulher do que homens, o mundo tem mais mulher que homens, né? E as mulheres pedem mais ajuda, conversam mais, então ela trabalha muito na igreja também, mas ela não tem essa incumbência, essa responsabilidade pastoral. Só que Deus chama indivíduos, mas chama famílias também, né? Então assim, eu sou muito grato a ela. Inclusive amanhã eu faço 15 anos de casado. Uau! Vai ter uma festa na igreja lá, você está convidado, pessoal aí. Caramba! Vai ter uma renovação de votos lá, aquela coisa. Amanhã é quarta-feira, vai ser no dia da vitória, então? Vai ser, vai ter a campanha lá e depois vai ter um momentinho especial. O pastor Fabiano, vai ser bem legal. E aí, mas eu assim, sou muito grato a ela, porque se ela dissesse não, ia implicar muito, né? Meu chamado. Se ela não estivesse comigo nisso, eu não ia conseguir. Sem dúvida, cara. Então, assim, ela não tem essa função, mas ela é uma pastora ali, né? Sem Sim, dúvida. ela cumpre todo o E eu acredito muito, né, cara, que ela, né, não sei como que eu vou expressar isso, mas ela incorpora essa pastora. Ela é uma pastora, eu só vejo ela como uma pastora. A verdade é essa, né? Em nenhum momento a gente vê ela... Ela cuida das pessoas muito bem, né? Ela é muito próxima. A verdade é essa. Então ela... a mesma coisa os líderes de GDC, né? Eles não são pastores, né? Assim, formais, mas eles fazem um papel de cuidado, um papel pastoral, né? Essa, a minha esposa, a esposa dos pastores, na verdade, elas acabam esse papel exercendo esse papel de cuidado, esse papel pastoral. Importante, irmão. Pessoal, ó, eu agradeço, você chegou até aqui, não acabou não, tá? Só tô te agradecendo, você que chegou até esse momento aqui no podcast, né? Esse é o podcast do Renan. Hoje eu tô aqui com o pastor Bruno. Tá? Bruno, ele é da igreja da cidade, a gente já falou de inúmeros assuntos aqui, então quero saber, se você está gostando, comenta aí, tá? Esse é o momento que eu peço para você compartilhar esse vídeo também com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante, beleza? E embaixo aqui eu vou deixar o link do contato do Bruno, tá? E principalmente da igreja também, que é importante você ir lá e conhecer e saber como que é, né? Uma igreja, putz, cara, fantástica, falta palavras realmente para descrever tudo isso. E Brunão, para a gente avançar num ponto de timeline, vamos falar assim, né? Futuro. Uma pergunta que eu fiz para o Marcos Oliva aqui semana passada foi como que ele vai entregar, né, uma Guaratinguetá para o próximo prefeito. E o que eu te pergunto, irmão, você quando assumiu Guaratinguetá, existe essa parada de você olhar e fazer um balanço, tipo, nossa, mas só tem 400 fiéis aqui? Só tem 100 pessoas? Meu Deus, e agora? E você vê Guaratinguetá já com 3 cultos, certo? Eu acredito muito que você já esteja procurando um lugar na cidade para você sair daquele lugar que você está hoje. Então, como que você enxerga isso, né? Da IC que você chegou, da IC que está sendo hoje? E principalmente, o que a gente espera da IC Guará para o futuro? O meu desafio, né, hoje eu vivo um sonho, né? E quando eu vim pastorear aqui na IC Guará, quando eu vim assumir esse desafio, é claro que eu creio que ninguém quer ser só um líder de manutenção, manter as coisas acontecendo, né? Tem sonhos, a gente quer frutificar naquilo que a gente está fazendo, né? Cada pastor que passou pela IC Guará, ele contribuiu, né? Então, a gente vai ver, falando de timeline, a gente vai ver olhar para trás ali, cada um, Pacheco, depois o Fabão, o Pastorada, né? Todos eles ali agregaram, né? Então, cada um pegou ali um desafio e trouxe para um próximo nível. E esse é um desafio também, né? Então, é claro, nós queremos avançar com pessoas, né? Quando a gente fala de avançar com pessoas mais fiéis, como você falou aqui, não tem a ver só com o número, tem a ver com a igreja cumprindo sua missão de alcançar pessoas, né? De ganhar pessoas para Jesus,
de restaurar famílias, né? Então, quando, os números são a métrica, poxa, estamos avançando, não estamos, né? Então, é claro, a gente quer crescer, a gente tem o sonho de conseguir um lugar maior, né? Para receber melhor as crianças, para poder receber com mais conforto as pessoas, né? Para ter mais espaço para receber mais gente, então temos isso. Mas além da questão da igreja em si, né? De expansão de lugar, de pessoas, a gente quer também, é claro, crescer o nosso impacto na cidade, né? Então, nós temos uma obra social, né, que é o Cidade Social, onde a gente ajuda famílias em necessidade. Nós queremos fazer esse trabalho crescer. A gente quer trazer para cá projetos que tem em São José que a gente não tem aqui hoje ainda, né? Casa Sol, que é com moradores de rua. Então, tem muita coisa que a gente quer avançar também para abençoar a cidade. Porque uma das missões da Igreja da Cidade é ser um lugar uma igreja que abençoa a cidade, né? Então a gente quer crescer nesse sentido de aumentar o nosso impacto na cidade, nas famílias da cidade, né? No contexto social como um todo, né? Nós fizemos o Cidade Day, né? Que restauramos uma praça, né? Então, para poder ser esse canal de bênção para a cidade. Então a gente quer também avançar nisso. Cada vez mais expandir a parceria da igreja com a cidade, com o poder público, para abençoar das melhores formas, né? Ir até as pessoas, né? Não só abençoar quem vem até nós na igreja, mas ir até as pessoas para poder ser canal de bênção onde elas estiverem. Então a gente quer expandir em todos os sentidos, né? Como igreja, mas também como impacto na cidade, de várias formas que nós temos aí. Temos muitas ideias, mas queremos também que no processo vai nos trazendo coisas novas, né? Sim. Então, parcerias estratégicas, e aí esse é o desejo. E eu quero também formar um líder aqui da cidade. Então, quando chegar a hora de eu, por exemplo, ir para Japão, não sei, né? Um outro lugar. Vamos profetizar isso. Assumir um outro desafio, né? Porque uma coisa eu sei, em algum momento eu vou para o desafio. Esse envio sempre acontece, então, porque o movimento é constante, né? Mas eu quero poder, com a ajuda de Deus, formar um líder daqui, né? Então, até hoje, sempre foi enviado alguém para cá, né? Então, o Adam veio de São José para cá, Fabão, São José para cá, eu, São José para cá. Eu quero poder, nesse tempo que eu vou estar aqui, formar um líder local. Porque isso também é muito estratégico, porque a pessoa já conhece o contexto, já está inserido no meio das pessoas, né? Já conhece a cultura da cidade, da região. Então, se tem um desafio pessoal meu também, é conseguir formar um pastor de Guará, né? Que possa, de Potim, etc., para poder tocar o projeto aí. Isso é bom, cara. E, cara, contando uma parada que eu vivi domingo, e a gente estava voltando de São Paulo, né? E aí a gente já tinha um desejo já de voltar e já casar de passar na igreja, na colina, e assistir o culto das 7 lá, tal. E o que às vezes fica claro para mim, irmão, nem sei se eu vou te colocar numa saia justa, mas já falei pra Thaís, né, cara? A gente ouviu a Sara cantando em Guará no dia que aquela moça estrangeira veio pra cá, né? Inclusive ela foi absurdamente impactada aquele dia, né? Foi lindo, né, irmão? E a gente ouviu aquela menina cantando, cara, eu falei, caraca, virei fã da menina, tá ligado? Cantando muito. E o que eu acredito, cara? Eu acredito que viver com Deus não existe, né? É ruim até a gente falar isso, né, cara? Mas Deus mesmo fala que Ele vai vomitar os mornos, né? Então, eu acredito que, cara, ou você vive, ou você tá ali com Ele, entrega tudo a Ele, ou, sei lá, cara, ou é 100% ou nada. Eu acredito muito nisso, não sei o seu ponto de vista. Por que eu tô falando isso, cara? Porque no domingo, né, até falei pra Thaís, nossa, imagina a gente passa lá e aí a Sara que tá cantando ainda, cara, não deu outra. Chegamos lá, a Sara cantando e tal, e, cara, foi profundo. E o pastor que pregou lá nessa noite, eu não lembro o nome dele, mas foi... Nossa, eu nunca vi tanta gente sendo tocada, sabe? A igreja tem um momento, né, que a gente chama lá, o final Apelo. Tanta gente, irmão, que, nossa, levantou a mão, é lindo demais, cara. Eu acredito que foi o conjunto. Foi o conjunto. E eu entendo que é o conjunto. O lugar, o acolhimento, os louvores, a pregação e a forma que é o apelo, né? A gente até, numa das reuniões nossas, a gente conversou muito de como às vezes o apelo funciona, às vezes
uma leveza que dá na mão da pessoa dela levantar a mão. Por que eu tô querendo tocar nesse assunto, irmão? Porque eu vi a entrega daquelas pessoas. De tudo, sabe? De, cara, da mulher cantando, da banda e tal, tal, tal. E como que você, como pastor, irmão, às vezes enxerga nisso, sabe? Porque assim, pô, uma coisa é você tá lá dando sangue, tal, 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 tal. E às vezes você, com certeza, deve enxergar pessoas dentro da igreja e não vê na mesma entrega. Você, como pastor, precisa... Você, às vezes, dá cartão vermelho para algumas pessoas, põe ela de férias, ó, você não faz mais parte disso, ou, cara, vamos, você precisa acordar para a vida, olha aqui, como é que você está fazendo as coisas e tal. Uhum. Esse é o seu papel também? Quando nós falamos de igreja, né, até numa celebração, a gente entende que nós temos pessoas em vários níveis de compromisso ali, né? Então nós temos pessoas ali que já são líderes, né? Temos pessoas que estão ali que fazem parte da igreja, são membros da igreja, outros que são frequentadores esporádicos, né? E outros que são da comunidade, que estão ali naquele dia, né? Mas que não são dali, né? Que estão ali visitando. Então, dentro do mesmo ambiente, nós temos vários tipos de pessoas em vários níveis diferentes de entendimento de compromisso, né? Então a nossa conversa com cada um é diferente, né? A gente não pode exigir de uma pessoa que está chegando ali um compromisso de um líder, né? Então, quando nós estamos o desafio nosso de igreja, é entendendo essa realidade diversa sempre da igreja, é conseguir impulsionar, inspirar e desafiar as pessoas a darem um próximo passo, né? Então a pessoa que que veio da comunidade, que está com a gente na celebração, buscar ali, através de tudo que a gente faz ali, né, dos vários momentos que nós temos, convidar ela para dar um passo a mais, fazer parte daquela comunidade, né? Então quem está na comunidade, a gente quer também que ela seja tocada ali por tudo que nós estamos ali trazendo, desafiando, construindo, para que ela saia de ser parte da comunidade, depois que ela está um tempo ali, para assumir um compromisso maior, né? De ser membro e tal, o membro depois também de conseguir, de repente, dar um passo para a liderança, né? Então, na verdade, nós entendemos que existem vários tipos de pessoas em vários níveis diferentes de compromisso, e o que nós tentamos é trazer, então, essas pessoas para o próximo nível, né? Então, a gente está ali para dar cartão vermelho, né, para as pessoas, mas desafiar a elas continuarem dando passos de maturidade, né? Claro, né? Coisas que muitas vezes é totalmente compreensível e relevável, né? Para uma pessoa que está chegando agora, para um líder que faz parte do núcleo, aí já é uma conversa em outro nível, né? Então, assim, a gente também entendendo isso, as conversas mudam de acordo com a etapa de maturidade de cada um também. Ponto final, né? E eu acho que isso também se diz muito também de como que a igreja ela precisa se comportar, né, irmão? Porque a gente está falando de vidas, de pessoas, né? Sim. E eu acredito que o propósito da igreja, como você mesmo falou, é alcançar mais pessoas, né? Ir até elas. Então a gente... eu fico pensando num contexto geral, né? Se falar um pouco do que a gente conversou no começo, que as pessoas estão chateadas com pessoas. Aí uma pessoa, por exemplo, igual você, né? Lá no Japão, pô, você estava sendo já tocado, levemente tocado por Jesus, e quando você foi lá, você foi profundamente tocado, né? Eu fico pensando muito de como as pessoas, elas às vezes vão numa igreja e às vezes por um fator humano, de novo, né? A gente é impactado negativamente, fala assim, tá vendo, mano, só é mais um lugar, só quer meu dinheiro, né? Você já deve ter ouvido isso, com certeza. Então isso é triste, né, cara? Porque eu acredito muito que o mínimo de um sorriso ali faz muita diferença no acolhimento. E a gente tem que entender, né, também, assim, uma coisa que a gente sempre traz no coração é que nós estamos liderando ali, na verdade, mesmo os pastores, como eu, né, os líderes ali, nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Boa. Então, assim, a igreja não é minha. Se fosse olhar humanamente falando, o pastor da igreja da cidade é o pastor Carlito Paz, né? Então, o meu pastor, ele é representativo, representa o pastor Carlito. Então, se fosse só no contexto humano, eu já não poderia fazer o que eu quisesse ali na igreja, né? Acabou. Então, eu respondo a uma liderança, eu respondo a uma visão, eu sou sujeito a uma visão. E, em última instância, é a igreja de Deus, né? As pessoas são de Deus. Então, eu não posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser, como se
as pessoas ali, como se eu fosse dono da verdade de tudo ali, né? Então isso traz muito temor no nosso coração. Estamos lidando com pessoas que são pessoas de Deus, né? Acabou. Então há muito temor no nosso coração em relação a isso. Cara, é importante você falar isso, né, cara? Porque eu tenho certeza que as pessoas que também frequentam a nossa igreja também vão assistir esse episódio e às vezes pode até cair uma ficha, né? Ah, então o Bruno não é o dono. Com certeza, né, amor? Sim. Isso é importante, né, cara? E é impressionante o trabalho que o Carlito faz, né, cara? Que ele vem fazendo, eu fico imaginando o que ele pensa de próximo passo. Eu tive, né, na colina no final de semana, como eu te falei. Cara, se você vê como era antes, como tá agora, é um negócio fantástico, né, irmão? Meu Deus do céu, cara. Eu acho que ele tem uma visão de Deus, assim, né, muito, muito forte, né? Ele tá sempre uma década na frente da gente, assim, né? Então, é algo de Deus mesmo, né? O que a gente tem vivido como igreja da cidade, de forma geral, só é explicado pela mão de Deus mesmo, né? Então, você vai na colina, por exemplo, é difícil imaginar que aquele lugar tem 10 anos. Olha, isso né? é verdade. Então assim, parece que aquele... é uma vida. Né? Demorou 10 anos para acontecer, mas não, em um ano o negócio estava pronto. Porque né? assim, né? Porque isso é uma marca de que é a visão de Deus, né? Porque onde há visão, há provisão, né? Olha. Quando a visão é de Deus, a provisão de Deus vem, né? Muito então bom. a gente vive isso aí, né? Uhum. Então tudo que nós desfrutamos aqui em Guará, inclusive, né? Eu tenho essa consciência muito clara. É fruto do que a gente vive da unção e da visão do pastor Carlito, né? Se eu der a loucura, a insanidade, vou abrir a própria igreja, né? Como em alguns ambientes acontece, o cara do nada dá a louca de abrir a própria igreja. Tudo isso cessa, né? Porque eu estou debaixo de uma unção. Eu desfruto, eu surfo numa onda que não é minha, né? Que é do pastor Carlito. Então, cara, tem que ter muita clareza nisso. Cara, e é importante, né? Porque isso normalmente acontece, né? As pessoas saem de uma igreja e abrem outra, e isso é praticamente normal, né? A gente vê o André Fernandes, né? Ele liderando a Lagoinha, né? Acredito que ele... Eu não sei se ele fundou a Lagoinha, acredito que não, né? Não. A Lagoinha já é bem antiga também, né? Lá de Belo Horizonte, o pastor Márcio Valadão que fundou. Márcio Valadão, isso mesmo. É bem já uma geração anterior, né? Deles, uhum. Né? É muito louco, né, cara? Porque, cara, tem vários líderes chaves lá, né? Mas uma coisa que você falou é importante, né? Hoje infelizmente, tem tido muito isso, né? De igrejas que racham, né? Que dividem. A pessoa que ganha um destaque na igreja e já, eu vou abrir meu próprio ministério, discorde sobre o ministério, né? E isso também vai jogando contra, né, o movimento, né? Porque nesses rachas, essas divisões de pessoas que, sem esse entendimento, assim, decidem seguir seu próprio caminho, sem estar debaixo de uma liderança, de uma cobertura espiritual, essas divisões sempre tem muito prejuízo nesse processo, né? Sempre muita gente sai machucada em processos assim, né? Cara, a verdade então, a coisa não é só eu vou sair, abrir uma porta, um CNPJ e fazer acontecer, acabou. Né? É um movimento espiritual, né? Porque assim, cara, eu acredito muito que quando a gente trata de pessoas e famílias, há essa ferida, né, cara, que normalmente acontece. Então, cara, não é com bons olhos às vezes que todo mundo enxerga tudo isso. Sim. Irmão, mudando de assunto, indo para uma parada agora, Bruno, pessoa. E o filho do Bruno? Como é que vai? Vem? Tá nos planos? Tá nos planos. Estamos aí trabalhando para isso, né? Estamos trabalhando diariamente para isso. Conto com as orações das pessoas que estão nos acompanhando aqui, para que é um sonho, né? Para que esse sonho se concretize aí. Que fantástico, hein, cara? Que legal essa notícia. Quem sabe o ano que vem temos um Yudi Júnior aí, né? Entendeu? Ia ser fantástico. Bruninho cara. Aí, ou Bruninha, né? Sim, é verdade. Eu acredito muito que você tem cara de pai de homem, irmão. Bem sincero. Não, mas acho que tem vários, né? Mas pode ser, mas quem sabe bem mais, né? Gêmeos. Imagina. Trigêmeos, logo de cara. Tem gêmeos já na família sua? Nem na Sâmia? Não. Que doideira, irmão. Cara, a gente, né, partindo para esse assunto ainda pessoal, né, cara? Você hoje, Brunão, você tem um desejo íntimo, né? Eu vou entrar um pouco na sua intimidade, assim, você se vê realmente um chamado para a vida inteira como pastor? Ou você acha que, tipo assim, Renan, a promessa que eu fiz com Deus foi de 30 anos como pastor e depois eu vou querer viver minha vida, porque, cara, é uma vida de comunidade, querendo ou não, né? É uma vida de doação. Eu acredito muito que às vezes você deixa as suas vontades de lado
para atender a comunidade, as pessoas, a própria igreja. Como é que você enxerga isso, irmão? Olha, como eu falei, né, eu vivo um sonho, né? Então, eu nunca tive sonho nenhum, desde o dia em que esse sonho nasceu no meu coração, de ser pastor. Desde quando esse sonho nasceu no meu coração, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Uau. Né? Então, mesmo quando eu fazia outra coisa, eu sempre busquei viver esse sonho, né? Então, assim, eu ainda estou nesse processo, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Não sei se futuramente eu tenho que ser um pastor voluntário, que seja assim, vou ter que trabalhar em outro lugar, não sei, porque dependendo de onde for enviado, qual a situação, as coisas podem mudar, isso pode mudar, né? Claro. Hoje eu sou integral, nós temos pastores integrais, pastores parciais, né, part-time, e pastores voluntários, né, que trabalham, têm sua vida e são pastores voluntários da igreja. Então, é possível que eu migre de um pastor integral para um parcial ou para um voluntário? É possível, né? Uhum. Mas eu não me vejo longe desse chamado pastoral, né? Seja integral, seja parcial, seja voluntariamente falando assim, eu não consigo me ver fazendo distante desse chamado. Então, eu acredito que para o resto da vida, se Deus quiser, eu estarei aí cumprindo essa missão. Amém. Que me dá alegria, queima o meu coração, irmão, né? Que é tão gratificante, né? Eu não sei se você se lembra, né, cara, mas eu já algumas vezes, em alguns domingos, né, cara, que eu via o seu culto, sua pregação, eu mandava mensagem pra você, né? Falei, irmão, nossa, hoje você arrepiou, cara. Você não mandou mais, acho que depois ficou tudo zoado, né? Tipo isso, tá ligado? Mas não, eu vou voltar. É porque eu, de verdade, cara, eu conheci você, não sei se você vai se lembrar, cara, numa volta minha para a igreja, né, onde eu estava passando um momento bem delicado da minha vida pessoal. E aí eu estava passando em frente à igreja num sábado, estava rolando um eleve, e eu estava indo para minha casa, né, eu estava morando sozinho já, e eu falei, cara, não vou para casa não. Lá para casa eu vou ficar mexendo no celular, vou ficar fazendo bobeira, vou para a igreja. Eu fiz a rotatória, entrei na igreja, estava tendo eleve, e aquele dia você pregou, o Renan pregou, e eu falei, mano, cara, que doideira, diferente, né? Nossa, o cara estranhão, né? Japonês, né? O cara fala umas piadinhas, o cara fala rápido pra caramba, faz umas piadinhas do nada, e me chamou a atenção, cara, e parando pra pensar, né, cara, que dias depois daquele momento ali eu já estava sendo batizado, a gente já estava criando uma amizade. E é muito louco isso. E muita coisa aconteceu, né? Se eu pensar, muita coisa aconteceu. Parece um pouco tempo, mas tantas mudanças, né? Nossa, cara, profundamente, irmão. E eu quero que aconteça muito mais, né? Já pedi aconselhamento para você, de eu trilhar realmente um caminho, né? Eu acredito muito que algumas vezes a gente falha pela correria, né? A gente está numa empresa nova aqui, outros desafios vêm acontecendo, mas eu acredito muito no meu chamado também, ele é bem parecido com o seu. E eu quero, todo dia eu falo para Deus, Deus, me coloca cada vez mais perto de você e do meu chamado. Profundo. Então, uma coisa que eu queria te perguntar, irmão, dentro desse chamado, Bruno, né? E ainda falando desse pessoal íntimo seu, como que você, Brunão, enxerga os jovens hoje em dia? Você que já foi líder de jovens, né? Eu tenho um filho de 8 anos, né? A gente... abrindo um pouco o meu particular aqui também, todo mundo não, né? Muita gente conhece meu filho, sabe que ele é uma criança fantástica, mas obviamente tem defeitos, né? Então, assim, nem todo domingo ele quer ir na igreja, por exemplo, né? Então, eu queria entender como que você enxerga isso, né? Não só de jovens, mas de como um pai jovem como eu lida com essa situação. E como que você também enxerga os jovens, né, de 15, 16, 17 anos, enfrentando tudo isso? Cara, com droga, prostituição, pornografia, masturbação, tudo isso tomando conta cada vez mais das pessoas. Como que o Bruno, cara, enxerga isso? E que recado que o Bruno também tem para esses jovens, que às vezes está até assistindo você aí? Sim. Nós amamos muito os jovens, né? Então, meu chamado, a minha missão nasceu da juventude, né? Então, eu
eu fiquei envolvido com a juventude aí da nossa igreja, né? Debaixo da liderança do pastor de jovens, que é o pastor Marcos Madaleno, durante 10 anos. Né? Então, é uma faixa etária... É seu amigo pessoal? Meu amigo pessoal, né? É uma faixa etária que eu me identifico bastante. Então, eu gosto muito da juventude, né? E assim, nós entendemos que a juventude, óbvio que tem muitos desafios novos, né, na juventude. Então, são aí nativos digitais, né? Muitas informações vindo, muita coisa acontecendo. As informações dobram aí constantemente, então eles estão aí sendo bombardeados o tempo todo, como você falou, né? Por além de informações, ideologias e questões como essa aí que tem acontecido. E a gente entende que o jovem precisa ter um espaço para ir na igreja também, né? Apesar de toda essa informação e de eles terem contato muito fácil com outras pessoas em vários lugares, a gente entende que há um desejo, né, de pertencimento da juventude também, né? De querer fazer parte de um lugar, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, né? Por isso nós temos o Eleve, lá que é o grupo de jovens, né? O ambiente deles, na linguagem deles, né? Porque assim, a linguagem é outra, né? Uhum. A estação de vida é outra e a gente busca preparar um ambiente onde eles se sintam valorizados também, então acolhidos, né? Então, um outro nível de intensidade, o que eu percebo da juventude? Eles querem algo intenso, né? Eles querem algo assim envolvente. É uma geração que valoriza muito a experiência, né? Então, a gente não tem mais, tem que entender que não é mais aquela geração lá que é anterior, que você colocava para sentar, dava uma aula. Então, assim, eles querem vivência, eles querem experiência com Deus, né? E a gente entende que Deus proporciona isso. A gente falou sobre isso agora há pouco, sobre experiência, né? Então, nós queremos sempre trazer um ambiente propício para que eles possam ser livres, manifestar a sua intensidade, a sua busca e criar um ambiente favorável para que eles possam ter as suas próprias experiências com Deus. Eu creio que uma experiência com Deus muda tudo, né? A minha vida mudou com uma experiência com Deus, eu era jovem. Acabou. Então, se a gente proporcionar ambientes onde eles possam se conectar com jovens como eles e ter as suas próprias experiências com Deus, né? Porque Deus, ele não tem neto, Deus tem filho, né? Então, não é só ser o Deus do meu pai, né? O Deus da minha mãe, né? Meu Deus. Eles têm que ter o meu Deus, né? A minha experiência com Deus, a experiência com Deus é individual. Então, a gente entende que precisamos olhar para essa juventude, entender a linguagem do coração delas, criar um ambiente favorável para que eles possam ter as suas próprias experiências com Deus, né? E nessa caminhada com Deus, serem blindados e protegidos contra muitos ataques que eles têm tido, né? Como eu falei, ideologias, esse excesso de informações. Então, a gente nunca viu tantos jovens também emocionalmente doentes também, né? Depressão, ansiedade, suicídio na juventude. Suicídio, né? Então, nós queremos proporcionar esse ambiente de acolhimento, de pertencimento e de muita experiência com Deus para eles também, né? E como que a igreja da cidade, ela se comporta em relação a isso? Porque eu acredito que uma coisa é a gente falar com os jovens, tudo bem, beleza. Mas e como que a igreja ela se comporta até mesmo com o pai desses jovens, né? Porque uma coisa é você ter a linguagem, né, de jovens, que é o Eleve e tudo mais. Mas uma coisa também é você falar, por exemplo, numa herança real, né? De, cara, como que você vai ter aquela família, como que vai ser a base daquela família, como que vai acontecer a educação daquele pai para com aquele filho, né? Sim. Como que a igreja da cidade se comporta e ela enxerga a responsabilidade dela em relação a tudo isso. A gente entende que é preciso fazer um trabalho integral, né? Então, a nossa igreja é um lugar, a gente busca ser uma igreja equilibrada, né? Entendendo que a gente precisa cuidar do espiritual, mas nem tudo é espiritual, né? Emocional, o físico, né? Então a saúde física, tudo isso são coisas que podem nos paralisar e comprometer a nossa missão, né? Aquilo que Deus tem para nós. E nesse contexto familiar também, né? Então nós, ao mesmo tempo que queremos proporcionar esse ambiente para os jovens, a gente quer conscientizar os pais que a responsabilidade dos filhos são deles, não da igreja. Total. Né? Porque às vezes a galera... O pessoal acha, né, jovem... a igreja tem que resolver, a escola tem que resolver. Né? Então, quer terceirizar a responsabilidade, né? Então, por exemplo, nós temos uma ferramenta de discipulado na igreja, pessoal, com as pessoas, mas não com jovens menores de 18 anos, porque os responsáveis por discipular os filhos são os pais, né? O responsável maior por dar exemplo para os filhos são os pais, né?
E muitos jovens saem da igreja, não por causa da igreja, mas por causa da incoerência dos pais, né? Então, a gente tem que trazer essa resposta também. Olha, às vezes não é o que o pastor fala no púlpito, é o que os pais falam na mesa de domingo, entendeu? Acabou. Reclamando da igreja, falando mal. E aí isso vai minando o coração deles. Nossa, irmão, então a gente precisa trazer essa coerência. Tem que fazer algo integral, né? A igreja faz a parte dela, as famílias fazem a parte delas, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe. Tem que ter uma coerência também para que a gente possa ministrar os corações dos jovens de todas as formas. Cara, porque é o seguinte, cara, é o futuro, né, irmão? Eu acredito muito nisso, cara. O pessoal da agência aqui brinca... Pegar um docinho aqui, hein? Pô, irmão, que delícia que é isso, Boa. cara. O pessoal da agência aqui brinca, né, cara? A gente... Quem conhece eu de perto, né, a nossa família, eu, a Thaís e o Noah, eles sabem de como o Noah é. O Noah é realmente uma criança fora da caixa, fora da curva, ele é fantástico. Mas ele tem seus defeitos também, né? Acabei de apresentar um pra você aqui. Eu acredito nem que seja um defeito, né? Seja, às vezes, cara, não é o tempo dele, eu não sei como que você enxerga isso, né? Eu falo aqui como um coração de um pai preocupado, porque eu tenho uma conversa com ele, né, profunda às vezes, que eu falo assim, filhão, vamos refletir um pouco de como que o Papai do Céu é maravilhoso com a gente, não só com você, com o papai, com a mamãe, com as vovós, com os vovôs, né? Então, cara, vamos parar para pensar e quanto que a gente às vezes fica em débito com o Papai do Céu. O mínimo que a gente faz às vezes é ir num culto, é olhar a palavra, enxergar, viver essa palavra. Então a gente tenta praticar isso dentro de casa, né? As pessoas brincam aqui que a gente está criando um monstro, né? No bom sentido, né? Porque ele é realmente um cara que manda carta, né, pra gente, faz desenhos e fala coisas maravilhosas, né? Esses dias a gente estava olhando nas bibliotecas de vídeo lá que ele assiste, né? Assim, ele passou uma maratona lá de acho que uns 12 vídeos, cara, onde falou da vida de Jó, de Moisés, de João do Egito, Noé. Cara, a gente ficou meio que assustado até. Eu falei, cara, sem ninguém... você vai assistir isso aqui, você tem que saber. E uma coisa que eu falo pra ele é exatamente isso. Eu falei, filho, eu não quero te obrigar a você ir na igreja. Eu quero só te mostrar o quão bom ir na igreja e estar com Jesus faz na sua vida, né? E o quanto gratificante que a gente tem que ter, né? Essa visão desse Deus, né? Que a gente quer ter tá perto, ponto final, né? Então, eu acredito muito que deve ter pais, né, assistindo esse programa hoje, né? E pessoas também na igreja assistindo esse episódio, né? Com o Bruno, que pode também estar passando por tudo isso, né? E a pergunta que eu te faço, Brunão, é o que você pode aconselhar esses pais, né? Que às vezes não tem ou uma maturidade de lidar com isso, ou até mesmo um coração aberto para essas mudanças que às vezes vem de uma crença limitante de família, que tem que ir, que bate no filho e não sabe separar o trabalho, a dor de cabeça, os problemas quando entra dentro de casa, né? Eu sei que você ainda não é pai, mas você como pastor e... Sempre falo com muitos pais, né? Exatamente, né, cara? Que recado que você deixa, né, para essa galera que está assistindo a gente aí? Olha, eu acho que os pais precisam ter muita sensibilidade, né? E, obviamente, estarem muito conectados com Deus, porque, assim, cada criança é uma criança, cada realidade é uma realidade, não tem uma receita de bolo. Existem princípios importantes, né? Que vão nos nortear, mas é importante que os pais sejam juntos, unidos nessa busca para entender como ajudar os filhos, né, a dar esses passos, né? Então, eu acredito que, como a gente falou aqui no começo, né, um ponto importante, o exemplo, né, ser pais apaixonados por Jesus, né, os filhos verem esse exemplo é importante, né, sem dúvida, né? Eu creio que muitos pais, eu ouvi muitas histórias assim, né, erraram no extremo de obrigar, de punir, às vezes de bater no filho para a igreja, né? Então acho que isso foi criando às vezes uma aversão dos jovens à igreja, uma repelência, vai repelindo, né? Mas também entendo que muitos erram hoje dando ao filho uma decisão também muito livre, né? Então assim, é que nem isso, até eu, na verdade, assim, eu sou pastor, eu tenho responsabilidades com a igreja. Teve vezes que eu não queria ir para a igreja, né? Assim, a responsabilidade, o senso de importância fez eu ir. Quando eu cheguei lá, eu vi que foi bom, né? Então, assim,
Ó, a gente não pode também, eu acredito, deixar a criança decidir algumas coisas que às vezes ela não tem maturidade para decidir, né? Então, assim, acho que é importante ela... É que nem para a escola, né? Eu, quando era criança, dia assim, eu também não queria ir pra escola, né? Assim, queria fingir que estava doente, assim, não, hoje eu tô mal, eu quero faltar, né? Então, assim, aí meu pai e a mãe, porque é importante, não, você tem que ir, né? Você vai sim. E depois eu fui amadurecendo, né? Então, eu acredito que também os pais, às vezes, lembrando que o equilíbrio, né? Fazendo os filhos entender que é importante ir, né? Que a gente não vai só quando tá com vontade, né? Tudo que é importante na vida, a gente não faz só como trabalho, não é assim, casamento não é assim, né? Escola não é assim, estudo não é assim, né? A gente não é a vontade que determina se a gente vai avançar. Então acho que é importante também os pais saberem dar esse equilíbrio, não, a gente vai, é importante. Eu não quero, mas é importante a gente ir. A gente não faz só o que a gente faz. Então, assim, saber comunicar, alinhar, né? E depois sempre é bom, né, irmão? Parece que Jesus, ele faz algo ali. Quando a pessoa está ali, né, no ambiente, algo vai acontecendo, né? Então, eu acho que tem esse equilíbrio também. Eu acho que os extremos são perigosos, né? De você criar uma aversão por obrigação, mas também você deixar à mercê da vontade dos jovens e das crianças, né? Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir obrigar mais, de fato, acabou. Né? Sim, acabou. Aí você teve o tempo de construir o que você queria construir. Depois chega uma hora que você pode punir o que quiser, que as coisas não vão desenrolar. Mas eu acho que é importante ter esse equilíbrio de sabedoria, de saber a hora de puxar e saber a hora de entender. Soltar também, né? Pessoal, ó, respondi, mas não respondi nada, porque assim, na verdade cada caso é um caso. Pra falar a verdade, eu acho que foi até um tapa na cara, viu, cara? Porque é exatamente isso, irmão. Eu acho que você falou que precisa entender, né? A hora de apertar, a hora de soltar, mas não apertar tanto nem soltar tanto. A verdade é essa, né? Equilíbrio, né? Pessoal, a gente chega, né, nessa reta final de podcast aqui do Renan com Bruno Azima, hoje pastor da igreja da cidade aqui de Guaratinguetá. Quero muito agradecer a sua presença, né? Você que chegou até aqui nesse finalzinho. E o que eu deixo aberto aqui para o Bruno falar para você que está em casa aí, como que funciona a igreja da cidade, os dias que acontecem, né? As coisas lá dentro da igreja, e se existe um calendário, onde que as pessoas acessam esse calendário para saber, onde que elas acham essas informações, né? Tem muito amigo meu querendo ir na igreja, né? Eu levo um monte de gente para lá, né? Uma vez eu até ganhei um padrão gigante lá, animal, levei acho que uns 9 cabeças lá no Homens de Honra, e nos cultos também levo um monte de gente, eu falo muito da igreja, e acredito que o papel, né, eu estou fazendo, tá tudo certinho, mas deve ter alguns curiosos, né, que querem saber, que estão de encontro com tudo isso, tá? E eu quero também, nessa reta final, né, pedir para a gente fazer uma oração aqui junto, você que está em casa, se você, né, quiser deixar algo aí no seu coração para a gente entregar para Deus nesse momento, né? Eu acredito que seja um momento profundo que a gente possa estar vivendo aqui junto, e é onde a gente possa realmente ir de encontro com essa vontade absoluta de Deus, que é realmente alcançar todas as almas para Jesus, tá bom? Então, pedir pro Brunão aí dar esse recado e a gente já seguir para essa reta final aí, meu irmão. Renan, obrigado aí pelo tempo, né? Pela conversa, o tempo passou rápido demais, muito bom ter esse tempo com vocês aí. Esse convite está no podcast Renan. Obrigado a galera do YouTube aí que está todo mundo acompanhando a gente, né? Compartilha, dá o like, segue aí o canal para estar por dentro aí dos próximos convidados que virão nessa nova temporada, né? Isso aí. Então, muito bom esse espaço para a gente poder ter conversas relevantes como essa. A igreja de cidade, tá? Fica ali na JK 1124, do lado do Banco Cicobi ali da Nissan, né? Então você tem um arco amarelo ali, então você pode nos visitar. Temos celebrações domingo às 10, 17 e 19 horas. Sábado, 19h30 para os jovens, né? De 14, 13 até 25 anos. A gente tem uma celebração preparada para essa galera. Quarta-feira também temos celebração às 20 horas. Como é que funciona? Né? Desculpa te interromper, irmão, mas a celebração de quarta e de sexta, né? Eu sei que você não falou de sexta ainda, mas a de quarta principalmente. É importante você explicar para o pessoal que não é uma simples celebração, é uma continuidade. Você está usando até uma pulseirinha aí. Sim. Que deve significar alguma coisa, não sei, né? Na quarta-feira nós temos a campanha da vitória. É a única celebração de campanha que nós temos, né? Então a gente faz as 7 semanas, né? A pessoa vai lá, quando você vai na primeira, você ganha essa pulseirinha aqui para te lembrar que você está numa campanha, que você está no compromisso, né? E é um lugar
de onde as pessoas vão buscar um milagre, né? Sabe aquela situação difícil, aquela causa impossível? Então nós estamos lá, 7 semanas de entrega, de busca intencional, né? Se posicionando, buscando a Deus para viver o seu milagre. Nós temos muitos testemunhos de milagres, né? Quando a gente se posiciona a buscar a Deus, coisas acontecem, né? Então é a nossa celebração de campanha, toda quarta às 20 horas, né? Então você pode... quando começa? Você que decide, né? Se você for quarta-feira agora, você começa na quarta e 7 semanas, né? Então é ininterrupto, né? Você não pode faltar. Né? É isso mesmo. E aí, então, toda quarta-feira às 20 horas, na sexta, nós estamos celebrando 30 semanas, que chama, que é uma ferramenta nossa de cura emocional, né? Que trata muitas emoções, e é muito, muito legal também, você pode participar com a gente. Na sexta também temos a vigília, que você gosta também de mais liberdade, né? Então, às 10h30 até meia-noite, mais ou menos, né? A pessoa que estuda à noite, não consegue ir durante a semana na celebração, sai da faculdade e vai, né? Então, é bem bacana você estar. E toda terça-feira temos uma celebração temática. Então, a segunda do mês é dos homens, a terceira dos casais, a quarta das mulheres, a primeira é o Marketplace, que é dos empresários. Então, você pode saber tudo isso se você nos seguir no Instagram, né? @ICGuará, e você vai estar por dentro da nossa programação. Você pode nos chamar em box, tirar dúvidas. A gente vai poder esclarecer tudo para você. Você é nosso convidado para estar conosco aí em alguma dessas celebrações. Você vai ser muito bem recebido. Tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Você vai sair de lá diferente do que você vai entrar. Tenho certeza absoluta disso. Porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio também. Eu tenho certeza disso, cara. Eu até deixo um recado, né, para você que às vezes nunca frequentou uma igreja ou às vezes nunca se entregou, né, numa igreja. O Bruno tocou no assunto aí realmente sensacional, cara. Que tudo depende da forma que você se entrega. Eu acredito muito nisso, né, cara? Eu não sei se é errado eu falar isso, mas não tem como você ir buscar Deus com o coração fechado. Não tem como você buscar um milagre sendo que você tá aí que nem uma pedra, né? Então isso vale muito, né? Um conselho que eu posso estar te dando nesse momento: se você for na igreja, se for buscar Jesus, cara, abre o seu coração, né? Deixa realmente Jesus fazer alguma coisa extraordinária ali para você, né? Então, né, eu vou pedir para você que está aí nesse momento, né? Não sei qual a situação que você se encontra agora, não sei como que você está nesse momento, o que ronda a sua vida, os seus problemas, principalmente seus anseios, né? Os seus sonhos. Eu peço para você, nesse momento, a gente vai fazer um momento oracional aqui, né? Se o Bruno puder estar me ajudando a conduzir tudo isso aí. Eu acredito muito que se você, nesse momento, né, fechar seus olhos, aí onde você se encontra, né, na sua particularidade, e você abrir o coração agora para Jesus, né, deixar Ele fazer a obra dele, o trabalho dele, né, por intermédio principalmente do Bruno aqui nesse momento, que você possa ser conduzido pelo Espírito Santo para você chegar nesse propósito, para você ir de encontro com esse Jesus que a gente falou aqui praticamente o programa inteiro. Esse Jesus que opera milagres, esse Jesus que faz o impossível, esse Jesus que arruma emprego para as pessoas, né? Então, que alcança graças através dessa palavra. Então, quero pedir para você nesse momento, no seu íntimo e na sua particularidade, feche seus olhos nesse momento, né? E deixa Jesus conduzir o seu coração, né? Abre mesmo todas as partes do seu corpo em relação a sentimento, né? Que você possa deixar Jesus entrar realmente no mais profundo do seu sentimento, das suas vontades, e deixar Deus fazer essa obra, tá bom? Amém. Eu vou conduzir uma oração aqui. Eu queria fazer um convite para você que está aí na sua casa, no seu trabalho, né? Eu não sei onde você está nesse momento ouvindo, assistindo esse vídeo, mas tudo muda, né, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, né? E essa entrega é só você que pode fazer, né? Inclusive, eu gosto de falar isso sempre, né? Que é a fé que muda a nossa vida não é quando nós dizemos que acreditamos em Jesus, mas quando nós nos rendemos completamente a Ele, né? Então a fé ela tem um processo, né? É informação, que é conhecimento, isso é uma parte importante. Depois há um reconhecimento, onde você entende que aquela mensagem que você ouviu, aquela informação que você recebeu, é para você. Você precisa daquilo, né? Mas aí há uma outra etapa, que é a confiança, que é a rendição, de você decidir então confiar e se entregar a essa verdade, a esse Deus que oferece essa mudança, essa vida nova, essa vida eterna, né? Que pode transformar a minha e a sua vida. Então, se você deseja viver essa experiência, né? Porque a fé não é um conceito, não é uma filosofia,
é uma vida de relacionamento com Jesus, né? Eu queria, inclusive, que você fizesse essa oração, que você verbalizasse isso, porque a Bíblia diz que com o coração nós queremos a justiça, mas com a boca confessamos a salvação, né? Então, que você possa dizer assim, ó, Senhor Jesus, eu me entrego completamente a Ti. Eu Te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador, e a partir de hoje a minha vida é Sua. Se você pode, repita essa oração comigo, né? Faça essa oração você aí com Deus. Eu tenho certeza que vai ser o início de algo novo que Deus vai derramar na sua vida, né? Se entregue a Ele, entregue a sua vida nas mãos dEle, reconhecendo que Ele é na sua vida. Eu quero orar aqui abençoando a sua vida. Vamos lá? Amém. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida do Renan e toda a sua equipe. Amém. Que o Senhor continue abençoando, que esse podcast aqui seja um lugar, uma plataforma onde o seu amor possa alcançar pessoas nos lugares mais diversos, Pai, em lugares onde jamais nós estaríamos fisicamente, mas que essa voz, que esse podcast seja uma voz que possa alcançar e levar o Teu amor, Amém. a Tua palavra, Pai, informações relevantes também nos lugares inimagináveis, Pai. Que o Senhor abençoe cada um desses queridos que estão nos assistindo, que o Seu amor também os envolva, que a Tua misericórdia os abrace, que eles possam de fato experimentar, comprovar o Seu amor, Pai. Que o Senhor possa derramar o Seu favor, a Tua misericórdia, o Teu perdão para aqueles que precisam, a Tua cura, Senhor, seja ela física, emocional, espiritual, pessoas que estão machucadas nos relacionamentos, que eu oro por restauração, oro por milagres, para aqueles que precisam de milagres, Pai, porque o Senhor é Deus que faz milagres, Pai, e que hoje possa ser inaugurado um tempo novo na vida de muitos que estão nos acompanhando aqui, Pai. Assim Amém. Eu quero orar com fé, abençoando seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito bom estar com vocês aí. Amém, cara. Obrigado, viu? Ó, você que, né, sentiu no coração realmente esse chamado, esse calor aí, né? Eu vou aproveitar e fazer um convite para você visitar a igreja da cidade também, né? Ir lá conhecer de perto esse cara fantástico que eu recebi aqui hoje no podcast. E eu queria agradecer também os patrocinadores desse podcast, tá? Pastel do Zapa, Carrec, Agência Dope, muito obrigado, tá? Para vocês que confiaram realmente nesse trabalho, assim como o Bruno disse, né? Que sejam realmente uma voz para essas pessoas, né? De conhecimento, de tudo isso, que seja algo de valor que eu esteja entregando para vocês, tá bom? Que não seja simplesmente um passar de tempo, que seja valioso esse tempo que a gente passa junto, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui, tá? Como o Bruno já disse, eu também. Inscreva-se no canal, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, segue o Bruno também, segue a Igreja da Cidade. Beijo grande, tá? Fica com Deus aí. E antes de encerrar, vou deixar esse minutinho pro Bruno falar, dar um recado aí. O tempo é seu, irmão. É isso aí, galera. Obrigado pela honra e que vocês se apeguem a Deus aí. Os dias são difíceis, mas com Deus tudo é melhor, né? Então, que você possa, através dessa conversa que a gente teve aqui, né, ter a sua experiência, né? A sua busca pessoal, que você se apegue a Deus, a palavra de Deus, que você viva o seu chamado, os sonhos que Deus tem para você. Deus é um Deus relacional, tenho certeza que Deus quer falar muito ao seu coração, né? Tudo muda quando nós temos uma experiência real e transformadora com Jesus. Então, minha oração é que você possa buscar aí ter a sua experiência com Deus, né? a sua vida de intimidade com Jesus. Para mim é uma honra estar aqui, fica o convite aí, e eu quero voltar quando o cara do pastel vier aqui, né, o Zapa, né? Verdade é então, hoje ele não vem aqui, isso, né? Mas quando vier o pastel de flango aí, então estamos combinados com o próximo. Tá vendo, Zapa? Deus abençoe a todos. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um podcast do Renan e obrigado pela sua audiência. Valeu? Tamo junto. Obrigado.